se inicia com o Tatanai narrando para o Kanin, seu filho pequeno, o como que se deu a fundação de Emily. Ele conta que, após um longo período de guerra, as 4 famílias mais poderosas da região decidiram se unir, colocando fim ao conflito e estabelecendo uma única nação, que seria uma monarquia e que, com o passar dos anos, as famílias iriam revezar no poder. Mas há tempos o trono permanece sobre o domínio da família Asadevati, símbolo de força e tradição representada por seu estandarte de um cavalo dourado reluzente. Anos depois somos apresentados ao Charon, o mais leal súdito do rei, dedicando-se com elegância à pintura em sua academia de artes. Sua serenidade é interrompida quando é avisado para ele que a sua Alteza Real o convocou. Ao chegar ao coração da capital de Davin, no Palácio Real, um homem vestindo as vestes reais o ataca pelas costas com uma lâmina. Charon rapidamente reage e ele percebe que se trata de um teste e com habilidades e precisão consegue vencer o embate. O próprio rei então aparece e revela que ele tem uma missão importante para o Charon, para aquele que ele criou como se fosse o seu neto biológico. Enfraquecido e consciente, o tempo está contra ele. Por isso o rei fala que chegou a hora de revelar a verdade. Charon deve ir até Londres e encontrar o Kanin, o herdeiro oculto da família real. E ele fez isso, gente, por meio de um código, né, utilizando ali os tipos de chá. Isso é um lance que tem entre o rei e o Charon. Algo que vai ser explicado mais à frente, tem spoilers, portanto eu não vou revelar aqui, beleza? Mas, para quem não se importar com spoilers, gente, eu já estou contando a novel de The Next Prince aqui para vocês. Já tem 3 vídeos bem grandes aqui no Bel Maníacos e o 4º vídeo, que é o último, vem em breve, tá bom? Gente, enquanto isso, em Londres, longe da opulência de Emily, Kanin vive uma vida comum, sem qualquer ideia sobre sua verdadeira identidade. Criado por Tatanai, que o treinou desde cedo para ser um exímio esgrimista, Kanin conheceu crescendo a história de Emily, alguns de seus costumes, algumas de suas comidas, mas sem nunca suspeitar da importância que ele carrega em seu sangue. Na competição de esgrima, ele vence com dificuldade, o que chama a atenção de um observador silencioso, Charon já em Londres acompanhando tudo atentamente. Após a luta, o Kanin percebe que ele está sendo seguido e ele confronta o Charon. Ele pensa que Charon está flertando com ele e deixa claro que ele não está interessado, mas o Charon fala para ele não tirar conclusões precipitadas. E depois, gente, ele solta um comentário técnico que é aquela sua postura firme e arrogante, desarmando completamente o Kanin. Charon revela para o Kanin que ele sempre contrai o ombro antes de atacar, e acaba revelando o seu movimento e que isso é um erro que pode lhe custar vitórias futuras. Irritado com o tom superior desse estranho, Kanin finge não ouvir, sem saber que essa breve troca de palavras vai mudar sua vida para sempre. Ele volta para casa e ele janta ali com o pai dele, e o pai dele ensina o Kanin aqui etiqueta, né? E aí ele fala pro Kanin que ele tem que treinar essa noite, o Kanin acaba treinando ali, e ele lembra das palavras do Charon, e ele decide fazer diferente, né? O pai dele então elogia e ele tá muito feliz ali pelo Kanin reconhecer os seus próprios erros e tentar mudar. Tatanai não imagina que essa observação técnica veio de outra pessoa, o Charon. Kanin então ajusta esse ponto, gente, ele consegue vencer a próxima competição com muito mais facilidade. Só que quando ele volta para casa todo feliz para mostrar o troféu para o pai, ele é pego completamente de surpresa ao ver o Charon ali. Charon foi recebido como hóspede. Tatanai fala para Kanin que ele vai ficar com eles durante um tempo porque ele é neto de uma pessoa importante para ele. E é isso, gente, sem mais detalhes. Kanin, claro, não gosta da ideia de dividir o seu espaço pessoal com um estranho, principalmente um estranho que já irritou ele, né? E ainda permanece irritando, gente, já que o Kanin quer saber mais sobre o Charon, o que ele tá fazendo ali, e tudo que o Charon responde é que o Kanin deve perguntar ao pai dele, só que o pai do Kanin não responde nada. O Charon então insiste em acompanhar o Kanin e seus amigos ali para uma festa que eles estão dando para comemorar a vitória do Kanin. O Kanin não gosta nem um pouco da ideia, mas ele não consegue impedir, né? E aí, gente, eles vão jogar um jogo ali onde eles vão ter que dividir um doce e a dupla que tiver o menor pedaço vence. E esse jogo acaba terminando com um beijo inesperado entre o Kanin e o Charon. Ao ter os lábios do Kanin tocando nos dele, Charon fica visivelmente abalado, mas Kanin encara tudo como parte da brincadeira. No entanto, ele percebe que o Charon está muito mais sério do que de costume, e o Charon pergunta para o Kanin se ele conhece a lenda do beijo de Emily. Fala que não, gente, e começa a achar que o Charon está exagerando, né? Os lábios dele só se tocaram, simples assim. Só que ele não consegue parar de pensar sobre isso, e ele pergunta para o pai dele o que é essa lenda do beijo. O pai dele, curioso, pergunta por que o Kanin está querendo saber disso, né? E o Kanin
Canin fala que ele quer apenas satisfazer sua curiosidade, se o pai dele não pode contar para ele. O pai dele fala que ele pode contar sim. Ele revela para o Canin que em Emily, o beijo simboliza o vínculo de amor eterno. O Canin então fica super sem graça, gente, vira pro Charan e fala que era apenas um jogo, que não é para eles levarem então a sério. E aí o pai dele fica confuso aqui, pergunta que jogo que eles estão jogando, e o Charan tomando a água aqui, gente, bancando a Katia Sonsa. Brasil, essa cena foi muito boa. Após tomar um banho, o Canin ainda não consegue tirar da cabeça dele o beijo que ele deu no Charan e as palavras do pai dele. Portanto, ele decide resolver esse mal entendido com o Charan, dizendo para si mesmo que era só um jogo, que não tem sentimentos entre eles, que o Charan vai entender. Só que acidentalmente ele acaba escutando uma conversa entre o Charan e seu pai, conversa essa que vai mudar a vida dele para sempre. Canin descobre que Tantanai, o homem que ele mais amou e confiou, que ele sempre o chamou de pai, na verdade não é o seu pai biológico. Mas Canin não é um jovem comum das ruas de Emily, e sim ele é o último herdeiro da família real que está no poder, o príncipe legítimo de Emily, o elo perdido que agora precisa retornar ao seu país de origem e assumir o papel que lhe foi destinado, proteger o trono da sua linhagem. E a dor do Canin aqui é avassaladora, é como se o chão tivesse desaparecido sob seus pés. Ele simplesmente não consegue aceitar que a pessoa que ele mais confiou, mais amou, tenha mentido para ele durante tanto tempo. 20 anos de silêncio e de um segredo cuidadosamente guardado o fazem duvidar de tudo, das palavras, dos gestos, dos sentimentos. Pior ainda, ele começa a se questionar se o amor que Tantanai sempre demonstrou por ele foi real ou apenas parte de uma obrigação, um senso de dever travestido de afeto. Dói muito, dói na carne. Do outro lado, Tantanai está dominado pela culpa, mas mesmo tomado pelo peso do remorso, ele se refugia na rigidez de uma postura de um guarda-costa real. Quando se curva diante de Canin, mas não como pai, e sim como seu súdito, seu servo e protetor, suas palavras ganham ainda mais gravidade. É um gesto carregado de dor e distância que intensifica a dor e o sofrimento de Canin. E reparem que ele chora ainda mais, ele desaba praticamente. Porque nesse momento, gente, a reverência, ela não consola, ela não mostra etiqueta, ela dilacera. Charan, sempre observador, assiste em silêncio. Ele não julga, mas o sofrimento do jovem príncipe é visível demais para não tocá-lo. Mesmo sem dizer uma palavra, seu coração aperta diante de tanta mágoa contida. E toda essa tristeza naturalmente dá origem a uma fúria. Fúria essa que o Canin expressa por meio de tocar piano, algo que ele fazia muito com o pai dele, que ele gostava, mas que agora, nesse momento, representa a sua tristeza e a sua ira. As notas, normalmente suaves, ecoam pesadas, descompassadas como se fossem gritos sufocados em forma de som. A raiva que carrega não encontra saída, exceto pelas teclas duramente pressionadas sob seus dedos. É nesse momento que o Charan aparece. Com seu jeito contido e impenetrável, afinal, o Charan também tem as suas cicatrizes emocionais que vão ser explicadas no decorrer da série, mas enfim, ele tenta a sua maneira confortar o Canin, né, gente? Ele sentiu um lampejo no coração aqui pelo próximo príncipe, mas o Canin não quer ouvir, ele quer o Charan longe dele, porque para ele, gente, o Charan é o arauto que anuncia o fim da sua vida, é o rosto que ele associa à destruição de tudo que julgava verdadeiro. Cego pela dor e pela raiva, o jovem príncipe projeta no Charan a frustração e não sabe como processar, que lá no fundo, porque o Canin é uma pessoa bem racional, ele sabe que o Charan não é o verdadeiro culpado. Mas nesse momento ele precisava de um alvo, ele precisava de um corpo físico mesmo que pudesse estar presente para suportar o peso do seu colapso. E Charan silenciosamente aceita esse papel. Por enquanto, Charan também deixa claro para Canin aqui qual é o objetivo dele, né? Ele precisa levar o príncipe herdeiro de volta para Emily. Mas Canin deixa claro com frieza que ele não vai. Talvez ele nunca vá. Mais tarde, gente, já mais calmo, com o ânimo equilibrado, Canin procura seu pai e o Tantanai, com pesar no olhar, revela a verdade da origem do Canin. A procissão que levava a mãe de Canin, a princesa Kunita, e seu único filho, o príncipe Canin, um bebê de apenas 1 ano, foi atacada de uma forma brutal. A notícia oficial foi de que ela e o bebê haviam morrido. O funeral real foi realizado. O príncipe Tarim, o verdadeiro pai de Canin, permaneceu firme, mas por dentro estava destruído pela morte das duas pessoas que ele mais amava. O atual rei, o pai de Tarim e avô
favor de Canin, ordenou que Tantanai, seu guarda mais leal e melhor amigo de Tarim, tirasse o bebê do rei. Sua missão era criar Canin em segredo, longe dos muros e dos perigos de Emily, mas ao mesmo tempo prepará-lo de uma forma discreta para o futuro, para o seu possível retorno e para a competição do próximo príncipe. Quem não entendeu o que é essa competição, os herdeiros dos príncipes, gente, eles competem entre si e o que vencer, o pai dele vai se tornar o rei. Ou seja, gente, o Tarim competiu antes, ele venceu, por isso o seu pai se tornou rei. Agora o Canin tem que competir ali para o Tarim se tornar rei e o poder de Emily continuar com a família dele. Garante para o filho que o que ele sente por ele é real, ele ama o Canin como um filho. Isso deixou de ser uma obrigação há muito tempo, talvez nunca tenha sido. Só que mesmo assim o Canin está dilacerado, não tem certeza se pode voltar a confiar no pai novamente. A ferida da mentira ainda pulsa. A dor de descobrir que toda sua vida foi construída em segredo é grande demais para ser curada com as palavras ou com o doce de caramelo que o pai dele sempre dava para ele para confortá-lo. Canin então tenta fazer o que a grande maioria dos seres humanos tentam, né, gente? Que é voltar à normalidade, que é fingir que nada aconteceu, falar pro Charan que ele não vai para Emily, que ele quer continuar na vida que ele tá, que ele quer continuar apenas sendo filho do pai dele. No entanto, gente, na hora que ele vai conversar com eles, ele escuta mais uma conversa entre o Charan e o Tantanai, e o Charan fala pro Tantanai que o tempo deles acabou, que descobriram onde o Canin mora e que eles precisam ir embora imediatamente. O Canin então entra na conversa e se recusa, né? Ele não tá aberto a ir para Emily, só que não há tempo para discussões porque a casa é atacada por criminosos que estão empunhando armas brancas. São assassinos enviados para eliminar o próximo príncipe. Tanto o Tantanai quanto o Charan lutam com firmeza e destreza, lindos evasores, né? No momento que eles vão embora, o criminoso surge na porta com um olhar ameaçador e uma pistola em punho. Tantanai então parte para cima dele, uma disputa acontece e a arma acaba disparando. Nesse momento o tempo congela. Canin, paralisado, observa com os olhos arregalados, o mesmo do Charan. Terror é então estampaço em cada traço do olhar do próximo príncipe. Algo dentro dele grita o pior. O pavor em seu olhar é inconfundível, porque a bala pode ter levado a única figura paterna que ele conheceu e amou. Isso pode mudar tudo. Logo após o confronto do Tantanai ali com o criminoso armado, a arma dispara, gente, mas a bala não pega em ninguém. E aí o Charan puxa o Canin ali para levar ele embora por ordens do Tantanai, e o Tantanai fica ali para poder impedir o criminoso. Dois criminosos vão atrás do Charan e do Canin. Criminosos esses que o Charan consegue derrotar aí. Aliás, as coreografias de luta em The Next Prince eu tô gostando bastante. E o Canin hesita, ele tá relutante de deixar o pai para trás, mas aqui o Charan deixa claro para ele que ele não tem escolha. Poucos minutos depois eles escutam a arma disparando, o Canin grita pro pai dele desesperado. Ele tenta voltar para casa temendo o pior, mas o Charan impede ele e fala que se o Canin fazer isso, o sacrifício do pai dele vai ter sido em vão. Ainda que contrariando, o Canin compreende ou ao menos tenta e sobe na moto com o Charan. E faz o Canin ficar abraçando a cintura dele, né, gente? Algo que o Canin acaba fazendo com uma certa força, Brasil. O Charan então leva o Canin para um hotel ali e diz que se o Canin não confia nele, para ele confiar no pai dele, né? Já que o Tantanai é um exímio soldado e ele confiava no Charan. E apesar do seu jeito direto ali, distantemente frio por conta de algumas coisas que o Charan passou, por conta da forma que ele foi criado, né, gente, como uma pessoa completamente devota, uma pessoa que tem uma necessidade mesmo de cuidar da outra, mas ao mesmo tempo não entende bem os próprios sentimentos, ele conseguiu confortar bem o Canin aqui, tanto nesse momento quanto no avião. Daqui a pouco a gente comenta mais. Isso foi importante para o Canin, gente, porque mostrou para ele que ele ainda tem uma pessoa que se importa com ele. Mesmo que a intenção do Canin aqui foi dissimular para poder fugir, mas não dá certo porque o Charan consegue pegar ele de volta. Em Emily, o rei convocou uma reunião para saber como que tá os negócios das 4 famílias, com exceção do príncipe Rashata, as outras vão bem. Durante essa conversa, a gente vê o rei tossindo fortemente algumas vezes. Os príncipes, com exceção do Tarim, que é filho do rei, os outros são sobrinhos dele, tá? E o Rashata questiona o rei sobre a regra de que eles só podem entrar no palácio ali com permissão. O rei fala que essa regra existe para manter todos a salvo. Após a reunião, gente, o rei convoca o seu filho, né, o príncipe Tarim, e com uma frieza assustadora e eu diria até que sinistra, ele conta para o filho dele que o filho do Tarim está vivo, que ele está a caminho de Emily, né, gente? Ele deixou o príncipe Tarim pensar que seu filho estava morto por 20 anos. O Tarim fica desacreditado aqui, mas não é da personalidade dele questionar o pai dele. Ele então visita o túmulo da sua amada e promete que vai cuidar do Canin.
Canin. De volta a Londres, o Charan já se comunicou com o seu amigo aqui e ele explica para Canin que para eles poderem ir para Emily com segurança, eles vão ter que ir para Tailândia primeiro. O Charan consegue convencer o Canin a ir para Emily com ele, falando que é a melhor forma de ele descobrir quem foi que atacou o pai dele. E diferentemente da novel, gente, onde o Canin insiste muito ali, demora pro Charan convencer ele a aceitar ir para Emily, e os roteiristas optaram por ir direto ao ponto, né? E eu acho que isso está relacionado a justamente fazer com que o romance do Canin e do Charan avance de uma forma mais rápida. Até porque pelo material que foi saindo de The Next Prince, eles pretendem desenvolver mais os outros núcleos também, mais do que é na novel. E tem uma outra possibilidade aqui que eu acho pequena, mas enfim, eu vou comentar, é que o Charan e o Canin passaram por algumas coisas juntos ali, e eles vão mostrar isso pra gente em flashbacks, né? Mas eles queriam logo colocar o Canin lá em Emily. Vamos ter que esperar pra ver qual é a resposta, mas enfim, no voo, o Canin acaba adormecendo, gente, e aí ele entrelaça os braços dele com o do Charan. A gente sente seu corpo aquecer com a proximidade, mas ao olhar pela janela e ver as nuvens escuras, um medo antigo o toma. Ele aperta a mão do Canin com uma certa força, o que acaba despertando o príncipe. O Canin pergunta se o Charan está bem, o Charan fala que sim, ele disfarça, e ele fala que ele cruzou aos céus para levar o Canin de volta para Emily, que esse é o seu dever. O Canin então fala que o dever do pai dele era criar e cuidar dele. O Charan conforta o Canin aqui, falando que ele não pode falar pelo Tantanai, mas ele acredita que o Tantanai não criou o Canin apenas por obrigação, mas por algo mais forte, né, gente? Que seria amor. O Canin lembra que o pai sempre falava do reino, mas nunca quis retornar. Ele falava que ele não se sentia pronto. Assim que desembarcam, são perseguidos, até mesmo no táxi são seguidos. O motorista o força a descer e eles fogem a pé. Encurralados, Charan entra em combate e consegue derrotar os inimigos, mas quando a chuva começa a cair, ele congela. Um trauma profundo o impede de reagir e por causa disso ele tem o braço ferido. Percebendo isso, Canin age rapidamente e derrota um dos agressores com um vaso. Os dois então fogem, gente, se abrigando dentro de uma livraria. O Canin cuida do ferimento do Charan da melhor forma que pode. O Charan fala pro Canin trocar a roupa molhada aqui. Eles, gente, mostrando que um tem o outro, né? Que um se importa com o outro, mesmo que eles ainda tenham as suas desavenças e diferenças. Essa cena ela é importante porque ela conecta ainda mais o Canin e o Charan. E tem um bônus aqui também, né, gente? O Canin tentando não se distrair com o corpo musculoso do guarda real. E aí eles são pegos pelo dono da livraria, gente, mas o Canin, com o seu jeito educado e meigo, algo que o Charan fica surpreso porque ele não sabia que o Canin tinha esse lado, consegue convencer o dono da livraria a emprestar o celular dele para eles e eles poderem ligar para o Iti. Iti então aparece, pede desculpas para o cara e os leva para o seu apartamento. Para disfarçar a identidade de Canin, ele inventa que ele e Charan são namorados, que eles até já têm apelidos ali. O Canin provoca o Charan em relação à diferença de idade entre eles e o Charan chama o Canin de travesso. Depois o Charan revela a verdade ao Iti, falando para o Canin que eles podem confiar nele. Juntos os três vão disfarçados até o trem que leva a Emily. Charan e Canin embarcam. O Canin acaba agradecendo o Charan por protegê-lo, né? Eu acho que o Canin, do jeito dele, deixou claro para o Charan que ele está feliz de ter o Charan ao lado dele. E isso é importante para ele, né? Porque faz com que ele não se sinta abandonado e nem sozinho, já que ele perdeu a única família que ele achava que ele tinha, né, gente? Que é o pai dele. O Charan apenas assente com a cabeça aqui, gente. A gente vê ele tentando manter aquela distância, mas até quando? Enquanto isso, o Tarim joga xadrez com o rei e o pai anuncia para ele que chegou a hora de convocar a próxima competição de esgrima real. Ou seja, gente, a competição do próximo príncipe. E que durante o anúncio também será revelado que eles têm um herdeiro. Tarim, temendo pela segurança do filho, pergunta para o pai se não é cedo demais para o Canin participar da competição. Mas o rei explica para ele que ele está doente, precisou guardar esse segredo pela segurança deles, e a única pessoa que ele confia o futuro de Emily é no seu filho, Tarim. Mas para Tarim poder se tornar o rei, o Canin, que é o seu herdeiro, precisa vencer a competição de esgrima real, de acordo com a tradição de Emily. O rei foi informado que o Canin e o Charan estão passando por dificuldades ali para conseguir chegar em Emily, mas o rei confia plenamente nas habilidades do Charan. E aí, gente, alguns dias depois, o Canin finalmente chega ao luxuoso palácio de Davin. Soldados se ajoelham diante dele, muitos se curvam. O herdeiro está chegando no luxuoso, muito bonito mesmo, palácio real de Davin. Chakri, o mordomo real, se apresenta imediatamente. O Canin, sem saber exatamente como se portar ali, observa que estão todos curvados, alguns ajoelhados ali, e ele acaba imitando o gesto depois. Chakri o corrige com delicadeza, falando que ele nunca deve se curvar ou se ajoelhar
para alguém abaixo de sua posição. Ou seja, para quem tem status inferiores a ele, né, gente? Já que Emily é uma monarquia. O Canin observa a bandeira de Emily, gente, que eu achei muito bonita. Aliás, eu amei os brasões de cada família, gente, muito bem feito. E sobre os brasões e as famílias, gente, é um assunto que a gente vai explorar mais daqui a pouco. Então, seguindo na narração, Chakri conduz o Canin até o vestuário real e o Canin expressa para ele o desejo de não ser o próximo príncipe, né? Que ele está ali apenas para procurar o seu pai. Enquanto isso, Charan foi convocado pelo rei e ele informa a sua majestade que ele conseguiu trazer o Canin sã e salvo, mas que o paradeiro de Tantanai continua desconhecido. O rei pergunta se ambos estão bem, o Charan confirma, então ordena que o Charan conduza uma investigação ali para eles descobrirem o paradeiro do Tantanai, se ele está vivo ou morto. Charan fala que está às ordens de sua majestade e ele compartilha com o rei as suas suspeitas de que tem um traidor no palácio, um infiltrado ali. O rei implacável exige que o Charan descubra a identidade do traidor. O Canin pede o Chakri aqui por uma vestimenta mais simples, né? Mas o Chakri fala para ele que Emily, a vestimenta real é levada muito a sério, que ele precisa estar devidamente trajado para conhecer o seu avô. Ele até força o Canin aqui pedindo desculpas, né, gente? O Chakri é um fofo. Algumas horas depois que todas as famílias chegaram ao palácio de Davin, a reunião solene tem início. Diante das 4 famílias, o rei anuncia que seu neto, o herdeiro da família do Cavalo Dourado, está vivo. E seguindo a etiqueta aqui, gente, todos os presentes parabenizam o rei pela notícia. No entanto, o príncipe Rashata questiona se o Canin é realmente o filho do príncipe Tarim. O rei responde com firmeza que todos os testes de DNA já foram realizados, ele até projeta ali o resultado do teste, né? E o Rashata fala que o teste pode ter sido alterado. O rei então fala que se quiser ele mesmo pode realizar seus próprios exames. Afinal, sua família da Cobra de Diamante tem a medicina mais avançada em Emily. O Rashata então engole seu rancor e sua raiva aqui e o rei sabe bem o poder que ele tem, né, gente? Ele é uma figura muito imponente. Não é de se admirar que ele se manteve no poder por tanto tempo, né, gente? Ele segue bastante a filosofia de Maquiavel, né? Os fins justificam os meios. Agora, gente, eu vou dar para vocês um breve panorama sobre as 4 famílias reais de Emily. Começando então com a família do Canin, que é a família do Cavalo Dourado, que é responsável pela região norte rica em ouros. Ela é governada pelo príncipe Tarim, o filho do rei de Emily. Sua consorte, a princesa Kunita, a mãe de Canin, foi assassinada e ele tem somente um herdeiro, gente, o príncipe Canin. Seguindo agora para a região sul, ela é governada pela família do Tubarão de Pérolas. O seu governante é o príncipe Wazin. É uma região costeira rica em pérolas, gente, mas também é a região mais pobre de Emily. O príncipe Wazin perdeu sua consorte, ele não tem herdeiro, portanto a família dele não tem direito de participar da competição de esgrima real. As terras do leste é governada pela família da Cobra de Diamante, é rica em diamante e tem uma medicina tecnológica avançadíssima. Ela é liderada pelo príncipe Rashata, que não tem consorte, mas tem um único herdeiro, o príncipe Rami. Por fim, a região do oeste, governado pela família da Fênix de Pedra Preciosas, que é rica em gemas e diversos tipos de pedras preciosas ali. Seu governante é o príncipe Xaná e ele tem uma única herdeira, a duquesa ou princesa Ava ou Eva. De volta à narrativa, o rei deixa claro quem é o Canin ali e depois ele encerra a reunião. O Canin então tem sua primeira refeição real aqui ao lado do seu avô e do seu pai. Nossa Graça agradece o Canin ali por ter voltado para ele, como se o Canin tivesse tido escolhas, né? Só que esse momento aqui é muito importante porque a gente já vê a diferença que tem entre o rei e o príncipe Tarim. O príncipe Tarim ele é muito mais compreensível, ele é muito mais sincero do que o rei, né, gente? O rei a todo momento ali dá a entender que ele está manipulando o Canin a fazer o que ele quer. Só que essa manipulação ela vai acontecendo de um jeito mais discreto, mais velado. E também fica muito claro pra gente que o que importa para o Tarim é o filho dele, né, gente? E não ter o poder de Emily, por exemplo. Como é muito importante para o pai dele, né, gente? Manter o poder. Ao comer a comida de Emily mais uma vez, o Canin se lembra de como o pai dele ensinou para ele sobre Emily, como ele cozinhava as comidas de Emily ali, e ele acaba se emocionando. O Canin então deixa claro para o rei que ele está ali apenas para encontrar o pai dele, que ele não deseja ser herdeiro, que ele não vai participar
da competição de esgrima real. O rei fala que tudo bem, que é a decisão do Canin e que o Canin continua sendo o neto dele. Mais tarde, gente, após uma investigação cuidadosa, o Charan descobre que alguém morreu na explosão da casa do Canin, mas eles não têm certeza se é o Tantanai ou não. O rei, vendo aí uma oportunidade de fazer com que o Canin faça o que ele quer, decide manipular as emoções do Canin. Então ele vira para o Charan e fala que o Charan deve informar o Canin que seu pai está morto, que somente assim o Canin vai conseguir superar o passado e participar da competição de esgrima real. Aqui já percebemos o óbvio, né, gente? Que o rei não é tão benevolente quanto aparenta. Ele é estrategista, manipulador, dissimulado e ele está determinado a manter sua família no poder, independente do custo que ele vai ter que pagar. Aparentemente ele sabe jogar o jogo dos tronos e ele encara esse jogo como se fosse uma partida de xadrez, né, gente? Ele até tem uma cena ali que é bem simbólica dele falando pro seu principal servo ali, cheque mate. E os líderes de outras famílias, gente, principalmente o príncipe Rakshata, sabe que eles devem tomar cuidado com vossa graça sim. E por trás daqueles olhos azuis, gente, tem uma pessoa implacável. Charan, embora relutante, cumpre as ordens que o rei deu a ele e informa para Canin que seu pai está morto. A notícia destrói o Canin, que começa a chorar inconsolável. O rei aproveita a vulnerabilidade do neto, né, e abraça o Canin ali para dar conforto para ele, para falar que ele está ali, que está tudo bem. Só que o único conforto que o Canin procura aqui é o do Charan, né, gente? Só que nesse momento ele tem uma dificuldade porque o Charan se sente culpado por ter falado isso para o príncipe. Mais tarde, gente, o Canin ainda está buscando esse apoio, esse conforto, esse acolhimento do Charan. Por quê, gente? Porque o Canin associa o Charan a tudo que resta a ele, né? Ele perdeu toda a sua vida, gente. Ele descobriu que ele é um príncipe, ele está em um território desconhecido, onde ele não conhece nada, nem ninguém, ele está com a sua vida ameaçada ali. Já jogaram uma responsabilidade enorme no colo dele, de ter que competir na competição ali, para a família dele se manter no trono de Amali. Ou seja, gente, a vida dele virou de cabeça para baixo em um piscar de olhos. E a única pessoa que sempre esteve ao lado dele, a única pessoa que ele aprendeu a confiar é justamente o Charan. Só que parece que o Charan quer se afastar dele e o Canin não quer isso, porque o Charan é a única forma de conforto e de segurança que ele tem enquanto ele está em Amali. Além disso, eles se conectaram, gente, e o Charan sabe disso. Isso é um dos motivos que faz com que eles se afastem. Porque, como ele próprio insinuou algumas vezes, de um jeito mais suave nesse episódio, ele não quer cruzar essa linha. Não é que ele não quer cruzar essa linha, é que ele não deve cruzar essa linha. Mas é como dizem, né, gente? Às vezes o dever é a morte do amor. E às vezes o amor é a morte do dever. Quando os dois estão a sós aqui, o Charan deixa as barreiras dele diminuir um pouquinho, né? Ele se comove aqui com a dor do Canin e o conforta. Ele fica ali do lado dele, assim como o Canin pediu, apesar de que ele vai ali para informar para o Canin que ele vai se despedir, que ele já cumpriu suas obrigações, que era trazer o Canin sã e salvo para o palácio de Davi. Pede para o Charan ficar ao lado dele, né? Inclusive ficar com ele essa noite, mas o Charan fala que isso não é apropriado. O Canin não entende porquê, pediram a cama várias vezes ali, mas o Charan, gente, tenta fazer o Canin entender, e essa é uma lição que o Canin não aceita e ele não está disposto a aprender, que ali em Amali os dois têm um status social muito diferente, gente. O Canin está acima dele e por isso que o Charan é o seu servo, por isso que o Charan fica se curvando para ele, chama ele de Vossa Majestade e tal. Só que o Canin não quer isso, gente, ele não aceita isso. Para ele é Canin e Charan, os dois são igual e pronto. Só que assim como o Canin é cabeça dura, o Charan também é, né, gente? Afinal ele foi ensinado a ser dessa forma, né? Ele foi ensinado que ele deve servir quem está em posição acima dele. Ele foi criado assim. O Canin então pergunta para o Charan se ele quer que ele participe da competição real e o Charan fala que sim, ele quer que o Canin participe. O Canin então decide tomar a decisão de participar da competição de esgrima real com o pretexto de também descobrir quem foi que matou o pai dele. Canin então invade ali a reunião real e comunica para todos que ele pretende participar da competição, que ele vai ser o herdeiro da família do cavalo dourado. Ele abre um amplo sorriso aqui, gente, ele conseguiu exatamente o que ele queria, e o príncipe Rakshata fala que o Canin não pode participar porque ele ainda não é um herdeiro oficial. O rei fala que vai resolver isso rapidinho, que ele já está organizando a cerimônia para tornar o Canin ali o herdeiro oficial do príncipe Tarim. Eis
Aiva aproveita a oportunidade aqui e fala que ela também quer participar, que não existe nada nas regras ali que impede mulheres de participar da competição real, apesar de que tradicionalmente mulheres nunca participaram. E o príncipe Rashata dá um show de machismo e sexismo aqui, mas a Aiva não se curva, né, gente? O Kanin ajuda ela também, falando que o que determina é habilidades e não gênero. O rei então concorda, mas fica claro pra gente que ele só permitiu que a Aiva participasse porque o Kanin pediu e ele quer o Kanin do lado dele, ele quer agradar o Kanin, tá mais do que óbvio isso. Devido a isso, o rei autoriza a Aiva a participar da competição. Só que a expressão do príncipe Shana, o pai da Aiva aqui, gente, não é muito boa, né? Dá a entender que ele não quer ser rei, mas ele apoia as decisões da filha dele. E tem um momento em que o Kanin conversou com o pai dele, e o pai dele falou que respeitaria qualquer que fosse a decisão que o Kanin ia tomar, de participar ou não da competição, e que ele quer uma chance de proteger o Kanin, né, gente? Ele quer uma chance de conhecer, de se aproximar do Kanin aqui, e o Kanin parece que fica feliz com isso, né, gente? Porque o príncipe Tarim realmente é uma boa pessoa. O Chakri então revela para o Kanin que o Charan é um professor de artes em sua própria universidade, a Morpheus, o que acaba surpreendendo o jovem príncipe. Afinal, ele descobre que o Charan, além de ser um ótimo esgrimista, além de ser um ótimo lutador, de ser um guerreiro, ele também tem o seu lado sensível e artístico, né? E o Kanin acha isso bem interessante. O Charan, ainda desconfiado sobre a morte de Tantanai e querendo ajudar o Kanin por debaixo dos panos, pede para o seu amigo Vetis conduzir a sua investigação particular e ele não deve comentar isso com ninguém. Ele também conta para o Vetis que ele está suspeitando de uma conspiração interna, ou seja, as pessoas que atacaram ele acha que foram pessoas de Emily. Charan então percebe que ele está sendo seguido, ele encurrala o rapaz aqui e esse rapaz é o Kanin. Ele então percebe os paparazzis atrás, gente, e beija o Kanin, ou quase isso, para despistar. Ele pressionou o Kanin contra a parede aqui de um jeito calmo, gente, ele fingiu beijar o Kanin. E o Charan foi respeitoso, ele colocou o dedo na frente dos lábios dele. Só que a tensão entre os dois é palpável, né, gente? Dá pra sentir o coração de ambos errando a batida por um segundo. O Charan então pede desculpas, gente, mas o Kanin entende o que ele fez aqui. E ele também fala pro Charan que ele não tem com que se desculpar, eles não se beijaram de verdade. Chakri informa para eles ali que ele acha que ele foi descoberto e o Charan consegue tirar o Kanin e levar ele de volta ao Palácio Real sem problema. Kanin então quer que o Charan fique ao lado dele essa noite, só que pela primeira vez o Charan não acata as ordens do jovem. No entanto, o Kanin está determinado a não perder o Charan e ele acaba usando a influência e o poder que ele tem por se tornar o príncipe. Então ele vai até seu avô, o rei, e pede para que Vossa Graça torne o Charan o seu guarda real mais uma vez. Pedido esse que o rei atende, gente, ele vai fazer tudo que o Kanin pedir para ele, para poder manter o Kanin ali perto dele. Ele informa a sua ordem ao Charan que não questiona, gente, ele aceita imediatamente. Ao fundo, gente, a gente vê o Chakri com orgulho no olhar, ficando muito feliz e satisfeito que seu jovem príncipe é inteligente e sabe conseguir o que quer. Dependendo do ângulo que você olha, assim, o Kanin está utilizando os seus poderes ali para forçar o Charan a ficar do lado dele. Contudo, no entanto, todavia, gente, é o que o Charan quer. E isso fica óbvio, gente, no olhar que ele dá para o Kanin quando o Kanin se apresenta diante de toda a Emily. Daqui a pouco eu detalhe mais. O Chakri então ensina algumas coisas das tradições de Emily ali para o Kanin. Ele informa ao Kanin que durante o evento ali, onde ele vai se tornar oficialmente o herdeiro da família do Cavalo de Ouro, ele vai ter que dançar ali. E normalmente as pessoas trocam os pares de dança ali, né? E aí, gente, ele treina o Kanin ali, ele ensina o Kanin a dançar a valsa aqui. O Kanin erra em alguns momentos, enquanto isso o Chakri também informa para ele que ele tem um jeito correto de se portar e de responder às perguntas, né, gente? Que ele precisa ser um príncipe amado pelo povo. Acontece então a cerimônia, gente, que é lindíssima, todos os figurinos impecáveis. Realmente, gente, a Mandi escancarou o cofre deles para esse boys. Durante o hino nacional de Emily, observamos que um dos cantores, gente, o Jay, acaba chamando a atenção de um príncipe estrangeiro, o Calvin, e os dois são importantes para o nosso enredo, tá? Mas o foco aqui, gente, está justamente na apresentação do príncipe Kanin como herdeiro oficial do príncipe Tarim. Kanin surge em trajes majestosos, gente, exalando realeza até no andar dele. O rei então o unge oficialmente como herdeiro, apto a competir pelo trono em 3 meses. O Kanin se apresenta com elegância, com classe, com carisma. Eu diria que aqui é a primeira vez que o Kanin se viu como um verdadeiro príncipe. Ele conseguiu passar isso para o povo de Emily muito bem. E o Charan, gente, não consegue desviar os olhos. A imponência de Kanin o desarma, gente. E a batalha entre o amor
E o dever apenas começou. A apresentação do Canin ali no piano, né, gente? E o Nunil arrasa demais. Sua voz angelical e melodiosa encanta a todos. Serena, linda, uma verdadeira musa, né? O Canin não só impressiona pela sua excelente, a sua impecável performance musical, bem pelo domínio de várias línguas, né? O rei ficou extremamente chocado de ver como que o Canin domina o chinês. E ele não fala só em chinês, né, gente? Ele fala em japonês, ele fala em francês, enfim. Canin então agradece o Charan aqui pela ajuda, né, gente? Porque o Charan estava contando para ele ali sobre os líderes dos países e tal. Foi um plano bastante interessante. E aí começa o baile. Canin, Charan, Ramil e Petai estão dançando com mulheres. Mas o que realmente se destaca nessa cena, aliás, eu achei que a direção foi muito boa nesse momento, sutil, mas conseguiu passar exatamente o que eles queriam, são os olhares trocados. Ramil observa o Petai ciumento, que devolve o olhar. Só que o olhar do Petai, gente, tem um pouquinho de ciúme sim, mas é muito mais de tipo, respira, mantenha o controle, não faça loucura. Do outro lado, gente, o Canin também lança olhares para o Charan, que devolve eles, e são muito olhares discretos, de canto, com ciúmes, cheios de tensão, claro, cheios de desejo não dito. Ramil queria dançar com o Petai, mas não teve coragem, diferente do Canin, que vai atrás do que ele quer, ou melhor, quem ele quer. A encarada que o Canin dá aqui pra parceira de dança do Charan, gente, é aquela fuzilada, que se o Canin tivesse visão a laser, gente, a pobre da mulher ficaria mais furada do que uma peneira, gente. O olhar do Canin é muito aquilo, não tem ser humano que possa ficar perdendo, ele só precisa de mim, entendeu? É só eu. E acabou. Ele não pode ter amigos, ele não pode ter colegas, ele não pode ter família. Quer dizer, ele já não tem família mesmo, né? Mas enfim, ele só precisa de mim. Eu sou o único ser humano que ele pode ter na sua vida. E acabou. E a expressão do Charan aqui, gente, de tipo, ele realmente vai fazer isso? Ele realmente tá com esse pensamento de que no nome dele só ele pode tocar? Sim, Charan, porque é exatamente isso que ele faz, gente. Uma manobra bastante inteligente ali. O Canin consegue puxar o Charan para dançar com ele. Ele acaba encantadoramente nos braços do Charan e os dois dançam graciosamente ali. O Charan se entrega, que se permite se entregar. Os olhares aqui são trocados entre eles. Eles entram no mundinho romântico deles ali de Bela e a Fera e fica, o que é maravilhoso. E no final o Canin acaba perdendo o equilíbrio ali, seja de propósito ou não. Só que o Charan tem os reflexos aguçados, né, gente? Principalmente quando envolve o futuro mozão dele, né? E ele segura o Canin aqui, se eu não me engano, foi pela cintura, deixando os ossos dos dois perigosamente próximos. Uma cena digna de contos de fadas, gente. Sabe aquele momento que o príncipe tá segurando a sua amada princesa depois de resgatar ela ali, sei lá, de um dragão, e aí eles vão para um baile real? É muito essa visão que todo mundo tá tendo. E aí tem várias câmeras ali direcionadas para ele, e logo a fofoca espalha por toda a Emily, né, gente, de que o Canin e o seu guarda real, o Charan, são mais íntimos do que a gente pensava. Em uma entrevista que o Chakri preparou e preparou bem o Canin para ela, o Canin fala que ele não imaginava que ele se tornaria um príncipe, que a vida que ele leva no palácio é muito diferente da vida que ele levava em Londres. Só que o entrevistador traz à tona a pergunta que todo mundo quer, né, gente? Qual é a relação entre o Charan e o Canin? O Chakri então interrompe a entrevista falando que o príncipe tem outras responsabilidades. O Canin então vai até o Charan e fala com ele por que o Charan não quis ir na entrevista com ele, né? O Charan explica para o Canin que isso daria margem para ainda mais fofoca. Só que o Canin, gente, acaba esquecendo de desligar o seu microfone sem fio, né? O resultado é que todo mundo escuta ali, é transmitido ao vivo, a conversa íntima entre ele e o Charan, onde o Canin fala pro Charan que o que ele quer dizer é o seguinte: eu me importo com você, você não sabe dizer isso? E o Charan, gente, como bom gadinho que é, fala: eu me importo com você, meu casal, amo. O Canin também pede aqui para o Charan falar de maneira informal com ele, quando só tiverem os dois, algo que o Charan tá tentando atender, mas ele não tá acostumado. Mas daqui a pouco ele acostuma, gente, daqui a pouco ele vai começar a chamar o Canin de Nin, e aí o quê? E aí vai ser a morte de todos nós, mas a gente vai morrer feliz, porque é muito fofo. E obviamente, devido a esse exposed, né, seja intencional do Canin ou não, o burburinho aumenta muito, né, e a popularidade do Canin e do Charan vai lá pra cima, porque todo mundo começa a shippar eles ali, eles se tornam o assunto número 1 de Emily por alguns dias. O rei então conversa os dois para uma conversa, e tanto o Charan quanto o Canin afirmam que eles são íntimos ali, eles são próximos, porque o Charan ajudou o Canin a chegar em Emily e tal, eles acabaram se aproximando bastante, confiando um no outro, mas que não tem outras intenções, né, que eles não têm sentimentos um pelo outro. O Charan deixa claro que ele só está ali para proteger e cuidar do Canin como seu guarda real, né, gente, não como seu marido.
ainda. Eles mentem descaradamente para o rei aqui, gente. Inclusive o rei é atento, né? E eu acho que ele percebeu sim um pouquinho de desconforto quando o Charan falou que ele não tem sentimentos pelo Canin, e quando o Canin falou a mesma coisa, porque eles trocam olhares sutis aqui. Mas o rei é uma pessoa atenta, só que por enquanto, pelo menos na minha opinião, o rei se permitiu cair na mentira deles. Então pergunta pro Charan se ele realmente quis dizer isso, que se eles não são pelo menos amigos. Pensou que eles eram, né? Só que o Charan não responde, ele apenas se despede cordialmente do príncipe. E o motivo do Charan não ter respondido é óbvio, né? Ele não quer ser apenas amigo do Canin, né, gente? Ele detesta essa palavra quando se refere a Canin, inclusive, gente. Não pode existir essa palavra entre eles, porque claramente ele quer muito mais, né, gente? Embora ainda não tenha entendido completamente e não tenha coragem de admitir. O Chakra então põe o seu plano em ação ali de controle de danos, vendendo a imagem de Canin e Charan como pessoas próximas, mas do Canin sendo um príncipe gentil, amigável, cordial, solícito, que também cuida bem do seu guarda real, assim como o seu guarda real cuida dele. Dá certo. No dia seguinte, o Charan dá mais uma aula de história de Emily para o Canin, explicando para ele que a família da Cobra Real, que é a família do Ramil, a família mais antiga de Emily, que inclusive foi na época do primeiro reinado deles ali, que surgiu a competição de esgrima real, né, onde os descendentes dos príncipes ali competem e o descendente que vence o seu pai tem direito a se tornar o rei. Então o Canin precisa vencer a competição de esgrima real para que seu pai, o príncipe Tarim, tenha o direito de se tornar o rei de Emily. O Canin então fala pro Charan e pro Chakri que eles sabem que o motivo dele estar ali não é por causa da competição de esgrima real, né, gente? É para tentar descobrir quem foi que matou o pai dele, né? E aí o Charan quer conversar em particular com o Canin aqui. Ele revela pro Canin que o policial que fazia parte ali do atentado contra o Canin, o pai dele e tal, era policial na família da Cobra Real, e ele pediu o seu amigo para investigar, e as suspeitas estão maiores sobre a família do Ramil. Sim, do príncipe Rachata está ligado aos atentados à vida do Canin ali. O Canin então pede para o Charan para eles visitarem o território da família da Cobra Real. E ele é recebido, gente, com muita etiqueta, visivelmente falsa, claro, do príncipe Ramil e do príncipe Rachata. Ramil bastante cordial, bastante amigável, bastante gentil, de uma forma que o Canin nunca viu. E o príncipe Rachata fala que ele e o Canin têm praticamente a mesma idade, que o Ramil pode apresentar o local ali para ele e tal, para eles se aproximarem um pouco. E o Ramil, ele convida o Canin para um local onde somente membros da família da Cobra Real frequentam. E Charan, apesar de não confiar no príncipe Ramil, gente, principalmente porque o Petai não está ali, permite que o príncipe vá, né, gente? E tem esse momento muito maravilhoso que o Canin fala que a única pessoa que ele confia é no Charan, gente. E a expressão do Charan nesse momento, cara, gamou ainda mais. E após atravessarem uma floresta exuberante ali de bicicleta, Canin e Ramil apreciam a bela paisagem juntos. O Ramil revela para o Canin que a mãe dele, a falecida princesa Kunita, era membro da família da Cobra Real, né? Inclusive ela era prima do pai do Ramil, então eles são família. O Canin assente aqui, gente, e o Ramil dá a ele uma pulseira de presente, bem legal por sinal. E ele também compartilha com o Canin como que ele sempre se sentiu esmagado pelas pressões e pelas expectativas depositadas nele desde criança. O Canin entende, né? Ele fala que fazer parte da família real deve ter sido pesado, mas isso ajudou a moldar quem o Ramil é hoje. O Ramil então não fala nada, gente, acho que ele ficou surpreso aqui com a empatia do Canin, e ele apresenta para o Canin a estátua de pedra do Rei Cobra, que eu achei muito da hora. Então que ele coloca sua pegadinha, seu plano em prática, né, gente? Ele colocou a pulseira no Canin ali, mas ele colocou de um jeito que a pulseira soltaria, né? E aí ele fala pro Canin ali se ele perdeu a pulseira, que na família da Cobra Real presentes são muito importantes e tal, e eles saem procurando a pulseira ali. Só que claro, né, gente, o objetivo do Ramil aqui era fazer o Canin se perder. Só que ele não contava com dois fatores, gente. O Petai voltaria mais cedo e o Charan não confia nem um pouco nele e faria de tudo para achar o Canin. Petai então volta, né, e cumprimenta o Charan ali. Charan fala para ele que o Ramil e o Canin devem estar voltando, né, que tem um tempão que eles saíram ali, e o Ramil aparece fazendo um teatro no palácio, né, gente, falando que ele não tá conseguindo encontrar o Canin, que o Canin se perdeu e tal. O Charan imediatamente vai atrás do Canin, e é interessante que o Ramil fala para eles irem pro lado, e o Charan vai pro lado oposto sem pensar duas vezes, e é aí que ele consegue encontrar o Canin. O que acontece, gente, é que o Canin acabou furando os pneus de sua bicicleta e acabou ralando o joelho um pouquinho. Então, o Canin então agradece
aparece o Charan aqui emocionado que o Charan encontrou ele, e o Charan responde para o Canin que o Canin é muito mais importante para ele do que ele imagina. E sem pensar duas vezes, gente, o Charan carrega o Canin no colo, gente, no clássico estilo nupcial, no clássico estilo do príncipe carregando a princesa. Mas o homem já tá apaixonado, gente, mesmo que ele ainda não compreenda seus sentimentos. E a expressão do Canin aqui é a melhor de todas, né? Você podia só me ajudar a andar, mas você tá me carregando por quê, gente? E o Charan fica em silêncio. Era como se os olhos dele dissessem: eu vou te carregar porque eu tô aproveitando a oportunidade. E aproveita também, entendeu? Eu não saio carregando qualquer um, não. Na verdade, a única pessoa que ele carrega é o Canin. Mas enfim, é isso que a gente quer ver. O Ramil então tenta sair pela tangente, inventar uma desculpa ali, fala que tá feliz, que o Canin tá bem, pede desculpas e tal. Só que o Petai, o Charan e o Canin sabem de verdade o que o Ramil aprontou aqui. Mas, por enquanto, eles não falam nada. Ao descobrir o ocorrido, gente, o príncipe Rachata dá um tapa violento no Petai, o que deixa o Canin assustado. E usando de ainda mais violência, gente, ele obriga o Ramil a pedir desculpas para o Canin. E o Ramil já tinha pedido desculpa para ele, né? E o Canin fala que tá tudo bem, né? Mas que ele decidiu não passar a noite ali, que ele vai voltar para o palácio de Davi. De volta ao palácio, gente, o Charan pede desculpas para o Canin aqui, falando que a culpa foi dele, que ele não devia deixar o príncipe sozinho. O Canin fala que tá tudo bem, que não precisa se desculpar, e eles conversam sim sobre a possibilidade da família da Cobra Real estar envolvida ali nos atentados contra o Canin. O Canin então pede para o Charan não contar nada para o rei do que aconteceu, e o Charan fala que tudo bem, mas que nada escapa dos ouvidos da sua majestade. O Charan e o rei acabam conversando aqui sobre a lenda das estrelas gêmeas, e apesar de ser uma lenda que fala sobre imortalidade, ela também fala sobre a diferença entre mundos, sabe? E sim, o rei tentou dar uma alfinetada no Charan aqui, gente, dizer para ele que ele e o Canin são de mundos diferentes. Só que, como esperado pelo rei, o Charan deixou claro o ponto de vista dele, meio que ele deixou claro que ele não se importa com isso, mas de uma forma educada, poética e artística, né, gente? O rei então aproveita o que o Charan diz, como eu falei para vocês, o rei é uma pessoa esperta, e fala para o Charan que ele vai cuidar ali do príncipe Calvin, né, que quer estudar na Universidade do Charan ali, é um cliente muito importante, que eles precisam dele ali, e aí o Charan fala que se ele fizer isso, ele não vai conseguir treinar o Canin ali na esgrima, e o rei fala que tá tudo bem, que do treinamento do Canin ele vai cuidar. O Charan então assente aqui com a cabeça, né, gente, obedecendo às ordens do rei, e aí quando ele sai, o rei já está ciente do acidente que aconteceu no território da família da Cobra Real. E ele fala com o seu servo mais leal ali, que uma certa distância entre o Charan e o Canin pode ser algo... Para mim, gente, isso soa muito mais como uma tentativa do rei manter o controle, porque talvez ele já está percebendo que a influência do Canin sobre o Charan está ficando maior do que a influência que o rei tem sobre o Charan. Afinal, essa é a primeira vez que o Charan mentiu para o que, mais uma vez, gente, está um passo à frente dele. O rei convocando aqui os membros da família real para discutir sobre a 5ª competição de esgrima real, que vai decidir quem vai ser o próximo rei de Emalim. Durante a reunião, o Rachata tenta desqualificar a Iva, né, falando que está preocupada ali com ela, que ela é mulher, mais fraca que homens e tal. Mas o seu pai maravilhoso a defende prontamente, né, gente? E o rei fala que a Iva tem o direito sim de participar da competição e fim de assunto. Ao final da reunião, a 5ª competição de esgrima real é confirmada, só que vai ter 2 novas provas, a prova de engenhosidade e a prova de arco e flecha. Além das lutas tradicionais de esgrima, o Canin está aborrecido pelo Charan não estar respondendo às suas mensagens e está evitando ele. Ele não presta atenção ali nas lições do Chakri, gente, também não tá nem aí para quem vai ser o treinador dele para a competição de esgrima real. Tudo que ele quer é ver o Charan, gente. Determinado, ele chantageia o Chakri aqui até o Chakri aceitar a levar o Canin até onde o Charan está, que é na Universidade de Morfeu. Enquanto isso, o Charan está dando aula de pintura para o Petai. Durante a aula, o Petai comenta sobre a pintura do Jardim do Éden que o Charan está fazendo, que ele ainda não terminou, e o como que ele associa aquela pintura à ganância humana, né, ao desejo pelo que é proibido. O Charan então explica que quanto mais proibido, mais o nosso desejo de possuí-lo, né, que é difícil conter os sentimentos. Petai então pergunta como o Canin está, o Charan fala que está tudo bem. Nesse instante, o Canin invade a aula sem querer, gente. Ele rapidamente tenta fugir, mas o Charan e o Petai perceberam e vão atrás dele. Ele então pergunta o que Sua Alteza está fazendo ali. O Canin tenta mentir, gente, só que o Charan percebeu que ele está mentindo, embora ainda não o confronte de imediato. Quando eles estão num local mais privado,
o Canin questiona o Charan por que ele não está no Palácio Real com ele. O Charan explica que ele apenas está seguindo o seu dever e o Canin fala enquanto é o seu dever de cuidar de mim. O Charan fala que o rei mandou ele cuidar ali do príncipe Cauí. O Canin silenciosamente manifesta seus ciúmes aqui, né, gente, ao falar para o Charan que ele não estava cuidando do príncipe Cauí, não, estava ali com o Petai. E o Charan, gente, ele pode ser novo no amor, Brasil, mas bobo não é não. Eu acho que ele percebeu que o Canin ficou com ciúmes, tá? E ele acaba participando de uma aula do Charan aqui, né, gente? Ele quer deixar claro pro Charan que ele não vai embora se o Charan não ir com ele, gente. Só que o Charan não vai obedecer o Canin nesse momento. Ele então fica com vergonha ali da pintura que ele fez. Ele não quer deixar o Charan ver, mas o Charan conseguiu ver, mesmo que o Canin ache que não. E aí ele abandona a aula no meio ali. E na manhã seguinte o Canin chega para treinar ali. O Ramil provoca ele, gente, e o Canin decide fazer o Charan o seu treinador. Para isso ele vai até o rei e convence a nomear o Charan seu treinador de esgrima, gente. E ele traz argumentos sólidos aqui, como por exemplo o seu treinador ser alguém que conhece ele muito bem. Porque ele acaba deixando o rei numa encruzilhada aqui, né, gente? Porque o rei não quer que o Charan e o Canin fiquem tão próximos, mas ao mesmo tempo ele não quer desagradar o neto dele, né, gente? Porque ele precisa do neto dele, ele ainda quer manter o neto dele ali do lado dele, né? Por isso que ele tá fazendo tudo que o Canin pede. Quando eles ficam a sós, gente, o Charan fala pro Canin que ele não devia ter feito isso. O Canin, por sua vez, afirma que ele não enxerga o Charan como moeda de troca, mas simplesmente fez o que ele precisava fazer para manter o Charan perto dele. Você cruzou os céus para me trazer de volta e agora está se distanciando de mim? Porque Charan hesita em responder aqui, gente, porque ele não tem coragem de confessar que ele está evitando o jovem príncipe, porque sente que sua resistência emocional, gente, está se minando, está se desgastando. Um sentimento que ele luta contra, que ele esconde de Canin, porque o Charan acha que não é adequado ele estar junto com o Canin, romanticamente falando. É exatamente o que o seu coração quer, né? Só que aqui os sentimentos dele, a preocupação dele, também a questão do Canin não deixar ele em paz, né? Quanto mais o Charan fugir dele, mais o Canin vai atrás, o que pode sim colocar a sua Alteza em risco, gente. O Charan aceita em ser o seu treinador, ele dá ao Canin o que ele quer. Embora ele fale para Canin que não duele publicamente. Você vê o Charan na mansão dele, gente, ele todo felizinho ali, pensando na pintura que o jovem príncipe fez, né, gente? Na verdade, ele não parando de pensar no Canin aqui e ficando feliz enquanto faz, né, gente? Apaixonado, rapaz! E aí o Vetis continua investigando, gente, e ele informa o Charan que o Tantanai pode estar vivo e que ele já pode estar em Emali. No dia seguinte, o Charan inicia o treinamento do Canin, iniciando com força e resistência, né, fazendo o Canin malhar. O Canin vai à exaustão aqui, gente, ele chega até a fingir que está com o tornozelo machucado. Para poder interromper o treino, né, e depois pergunta pro Charan por que eles não duelam logo, o Charan fala, você tem certeza disso? O Canin fala que sim, e o Charan vence ele sem dificuldade nenhuma, né, gente, de 15-3, inclusive. O Canin então pede para parar, ele fala que ele tá muito cansado. O Charan entende que o Canin tá cansado, mas ele precisa forçar o jovem príncipe, né, gente, ele precisa treinar bem o Canin ali para a competição de esgrima real. Eles então começam um novo duelo, só que o Canin acaba agora, de verdade, machucando o tornozelo, né, gente. O Charan todo preocupado já manda o Chakri preparar alguns remédios ali, e ele carrega o Canin até o seu quarto, né, gente. Qualquer oportunidade que o Charan tem de carregar o Canin, ele vai usar, e a gente tá reclamando de jeito nenhum. A gente adora, né, gente? O Zi também, tamo de olho, Zi. De uma forma intimista, com o Charan cuidando delicadamente ali do tornozelo ferido do Canin. Entre um gesto e outro, seus olhares se cruzam, carregado de tensão e carinho. Pequenos sorrisos discretos surgem em seus rostos ali, quando eles desviam o olhar lentamente. É uma troca silenciosa, né, gente? Mas cheia de significado. Nesse momento, o Tarim aparece, o Charan explica pra ele o que é que aconteceu. O Tarim fala que ele precisa conversar com seu filho em particular. O Canin assegura para o pai que ele está bem. O Tarim fala para ele que sim, a competição é importante, mas o que é muito mais importante para ele é o Canin. E o Canin fala que tudo bem, que ele vai ser mais cuidadoso. É importante reparar aqui que o Canin já está chamando o príncipe Tarim de pai, né, gente? A gente vê que a relação entre eles está melhorando bastante. De volta ao quarto do Canin, gente, ele quer ser mimado pelo Charan, né? Ele quer que o Charan carrega ele ali e tal, só que ele tem todos os seus planos frustrados pelo Chakri, gente. Inclusive, na hora que ele fala que quer lavar o cabelo e o Chakri desaparece ali, e o Canin achou que ia ser a oportunidade dele e do Charan ficar próximo ali, o Chakri simplesmente aparece com o produto. Gente, eu ri demais dessa cena. No dia seguinte, após uma aula que o Charan dá ao Canin ali sobre a família do tubarão de pérola, o Canin pede pro Charan levar ele para ver essas pérolas pessoalmente, né? O Charan fala que elas são difíceis de encontrar ali, mas que ele sabe de um local. O Canin fala para eles irem lá que o Chakri deixou. O Charan aceita, né, gente? E os dois acabam passeando
passeando, com o Kanin cuidadosamente orquestrando que isso seja um date, mesmo que o Charan não perceba. O Kanin até chega a alimentar o Charan aqui, gente, mesmo que o Charan fique falando que não é apropriado, não é adequado, o Kanin, tipo, nem aí, por que não seria apropriado, por que não seria adequado se é simplesmente amor, né? E aí o Kanin toca no rosto do Charan ali, fazendo ele sorrir, gente, deixa a gente com o coração quentinho. O Charan então leva o Kanin até a mansão da família dos guardas reais, né, gente, ou seja, a mansão que pertence à família dele. Lá o Kanin descobre que o Charan era muito próximo da mãe dele e assim como o Charan, gente, a mãe dele também pintava muito bem. O Kanin fica curioso para explorar mais ali a galeria do Charan, gente, e o Charan acaba permitindo, né, gente, porque já tá no modinho gado do jeito que a gente adora. Então traz as pérolas que o Kanin quer, gente, e as pérolas que ele mostra ao Kanin são as que pertenciam à mãe dele, né, gente, inclusive o pai do Charan deu à mãe dele no dia do casamento, sob medida ali. A troca de flertes e olhares aqui, gente, é como o Thanos da Marvel, entendeu? Inevitável. O Kanin encontra aqui o príncipe Wazin. O príncipe diz que ele está ali para levar uma sopa ali para o rei. Pergunta se o Kanin quer experimentar um pouco. O Kanin fala que não. E aí, gente, ele fala que ele está à disposição do Kanin ali. Se o Kanin precisar de qualquer coisa, pode contar com ele. Afinal, a família do Kanin é o sol da família dele. Intrigado, gente, o Kanin pergunta ao Charan o porquê que ele disse isso. Charan explica que a família do Tubarão de Pérolas é leal à família do Cavalo Dourado porque a família do Cavalo Dourado ajudou eles muito financeiramente no passado. E que é interessante para o príncipe Wazin se a família do Cavalo Dourado continuar se mantendo no poder. E vai continuar tendo os benefícios e os financiamentos ali. Logo o treinamento do Charan e do Kanin se intensifica e agora, além de esgrima, também tem arco e flecha. Durante uma aula de arco e flecha ali, gente, o Kanin não perde a oportunidade, entendeu? Não perde tempo mesmo. Ele fica olhando para o Charan fala para ele manter os olhos dele no alvo, sem perceber que o Kanin já estava fazendo isso, né, gente, olhando para o Charan, que é o alvo dele. O Charan olha para ele de volta, né, afinal um desejo outro. O rei então propõe que o Kanin leve o Calvin ali a uma viagem até a família David Meta. É a família da Fênix das Pedras Preciosas, né, gente, a família da Aiva. Aí eles são recebidos calorosamente pela Aiva e pelo pai dela. E aí a Aiva faz um tour ali para eles, gente, e o Kanin pergunta onde eles podem ir para se divertir, e eles acabam parando em um. A Aiva revela pro Kanin que ela não gosta de beber álcool ali. O Kanin fala para ela experimentar ali, para ela aproveitar essa noite, né? E a Aiva decide aproveitar. O Kanin puxa ela aqui para a pista de dança e ela decide levar o Petai junto. Os três começam a dançar juntos ali, enquanto o Calvinho, o Ramil e o Charan apenas observam, até que o Kanin decide puxar o Charan para dançar com ele, né, gente? E aí ele fica fazendo o Charan fazer uns movimentos ali. Tem um momento que o rosto dos dois fica bem próximo, né? Eles apenas olhando um para o outro, como se eles tivessem entrado no mundinho romântico deles e foda-se o que está acontecendo ao redor. Só que eles são interrompidos bruscamente ali por causa do Ramil. A raiva e o ciúme tomam conta dele, ele quebra um copo de propósito ali para chamar a atenção do Petai, se despede cordialmente ali do resto do grupo e segue o Ramil. Calvin, já cambaleando, levanta-se desorientado e desaparece na noite. Enquanto isso, o Chakri, gente, que foi ao bar ali mesmo que o Kanin disse para ele que ele não precisava ir, o Chakri foi em segredo, acaba desmaiando, vencido pelo álcool e pelo cansaço. Na hora que eles estão indo embora, o Kanin e a Aiva são atacados ali por uns bandidos. O Charan rapidamente consegue defender ele, derrotando os agressores com precisão e frieza. Gente, tô gostando muito das coreografias de luta de The Next Prince. Tudo parece sob controle aqui, até que repentinamente uma chuva intensa se inicia. A mudança climática inesperada mais uma vez desencadeia algo profundo em Charan e que fere e muito. Seu corpo endurece, seus olhos se enchem de pavor, ele paralisa. O Kanin, que ainda não sabe exatamente por que o Charan se sente assim perante a chuva, mas ele sabe como que a chuva desperta fantasmas em Charan, ele vai acolher ele. Ele toca em seu rosto aqui, chamando o nome dele, de um jeito protetor, caloroso, tentando afastá-lo do torvelinho do medo e trazendo-o de volta à realidade. Os três então vão embora. Quando enfim retornam ao quarto, Charan e Kanin ainda estão de mãos entrelaçadas. O Charan ainda está tremendo. Os ombros estão tensos, o Kanin pede pro Charan ficar com ele essa noite. Ele o encara com doçura e diz com um tom suave que ele vai cuidar muito bem do Charan, assim como o Charan vem cuidando muito bem dele. E é então que o Charan vulnerável baixa as defesas. Sua voz embargada rompe o silêncio, revelando para o Kanin o motivo dele ficar tão apavorado na chuva, gente. É que no dia que a mãe dele foi embora, estava chovendo. E a mãe dele, apesar de ter prometido para o Charan que ia voltar, nunca mais voltou, né, gente? Porque ela morreu. E desde esse momento, gente,
gente, é como se o Charan associasse a chuva à perda constante da mãe dele. É a pessoa que ele mais amava. As palavras do Charan cortam o Kanin profundamente. É a primeira vez que o Kanin, na verdade, é a primeira vez que a gente vê o Charan chorando. O que parte ainda mais o nosso coração e o do Kanin, né, gente? Ele rapidamente deita o Charan aqui nos ombros dele, sem hesitar mesmo, gente, alinhando o Charan ali contra o peito dele. Gesto esse que o Charan aceita. Ele finalmente se permite ceder. Seguir o que o seu coração deseja, sem medo, sem regras, pela primeira vez. Kanin, sentindo a dor que o Charan carregava em silêncio, não consegue conter as próprias lágrimas, e ele mostra elas para o Charan, para deixar claro para o Charan que ele não só entende a dor dele, como ele respeita a dor. Bem, é como se ele estivesse dizendo: eu estou aqui para você, você não está sozinho mais. E então, quando as lágrimas deslizam, eles se conectam ainda mais. Olhares são trocados, demorados, repleto de emoção contida. Seus rostos se aproximam. Os narizes se tocam em um gesto suave, longo. Um beijo de narizes carregado de carinho, como se ambos buscassem o consentimento silencioso um do outro, para eles poderem prosseguir, para cruzarem essa linha que até então os dois temiam. E é então que gradualmente seus lábios se encontram. Os lábios hesitantes no início finalmente se unem em um beijo doce e apaixonado, beijo que ambos desejavam há tanto tempo. E é ali naquele momento, com eles se beijando, com os corpos entrelaçados e os corações batendo em uníssono, né, em um ritmo só, Kanin e Charan se permitem, enfim, pertencer um ao outro. Beijo esse que é carregado de descobertas. Charan acaba interrompendo ele, seus olhos ainda presos no de Kanin, como se quisesse gravar aquele momento na memória. Estavam prestes a se beijar de novo quando são interrompidos pelo Shakri, que entra no ambiente ali e finge que nada viu. Mas a irritação de Kanin é visível, né? Suas chances de aprofundar o que mal havia começado foram roubadas. Charan, constrangido e tímido, decide voltar para o seu quarto, e o Kanin até fuzila o Shakri com os olhos, né? Falando que ele escolheu a hora certíssima para aparecer. Muito bom. Enquanto isso, gente, o Calvin desperta, surpreso de encontrar o Jay ali. Foi Jay quem o levou de volta para o hotel. Bêbado na noite anterior, Calvin revelou seu segredo mais guardado, que ele é um príncipe. Antes de desmaiar nos ombros do Jay, que o levou ele até o hotel onde Calvin está hospedado. Jay o convida para tomar café da manhã com ele e comenta como que aquele local é luxuoso, que o Calvin deve ser um intercambista muito rico. Ou talvez ele é um príncipe, mas ele acha que se ele fosse um príncipe, eles não poderiam ser amigos. Calvin apenas sorri aqui, torcendo para que o Jay não o tenha levado a sério, né, que ele estava muito bêbado e tal. Há algo reconfortante para o Calvin ali, na forma como o Jay trata tudo com leveza. O Jay o convida para conhecer Menegarin, né, gente, que é a cidade natal dele. Calvin fala que sim, que ele quer. Ele recebe um telefonema aqui falando que o local do protesto mudou e se ele ainda vai. O Jay fala que sim, ele convida o Calvin para ir nos protestos contra a queimada com ele, mas o Calvin fala que não, que ele tem algumas coisas para resolver. E aqui os dois se separam. De volta ao castelo, gente, o Kanin dá a ordem de que somente o Charan pode acompanhar ele até o seu quarto. Shakri dá um olhar preocupado, né, de tipo, vocês estão sendo óbvios demais. Depois ele comemora internamente, né, seu casal favorito tá nascendo. Ao entrarem no quarto, gente, o Kanin imediatamente abraça o Charan, o que pega o guarda real de surpresa. Os rostos se aproximam mais uma vez, a troca de olhar é inevitável. O Kanin até olha para a cama ali com malícia, né? A mesma malícia que ele tá olhando pro Charan nesse momento, meio que indicando pro Charan o que ele quer. O Charan fica perplexo aqui com a safadeza e a ousadia do príncipe. Só que o Kanin decide mudar de assunto, né? E ele comenta com o Charan que o Charan salvou ele, mas uma vez ele desconfia de alguém que possa ter atacado eles. O Charan fala que aquilo pareceu mais uma distração do que um ataque. O Kanin desconfia do pai da Eva, mas logo descarta isso. E o Charan mais uma vez traz como suspeito o príncipe Rashad, deixando claro para o Kanin que eles precisam redobrar os cuidados. A notícia de que o Kanin esteve em um bar noturno foi espalhada por toda Emali e o rei reagiu com severidade. Ele convoca o Charan e pune ele com o confinamento, removendo-o do cargo de treinador do jovem príncipe, de guarda real dele e o proibindo de ver o Kanin. O Shakri informa para o Kanin que tem um problema, gente. O Kanin tenta interferir aqui, mas é a primeira vez que o seu avô, o rei, ergue a voz para ele, deixando claro para o Kanin que suas ordens são absolutas ali. O Kanin tenta protestar, gente, mas os outros servos ali falam para o Kanin não fazer nada, que não tem o que ele fazer.
e o Kanin vai embora frustrado, enquanto o Charan aceita sua punição em silêncio. O novo treinador do Kanin escolhido pela sua majestade chega, que é o Joey, só que o Joey, gente, ele foi enviado pela família da Cobra Real, embora o rei ainda não saiba disso. No entanto, tanto o Chakri quanto o Kanin quanto o Charan não confiam nem um pouco no Joey, né? Recebe ele com desconfiança. Além disso, o Kanin tá puto que não é mais o Charan que tá treinando ele. Kanin então pede pro Chakri descobrir onde o Charan está para saber se ele está bem, que ele quer se desculpar com ele. O Chakri atende a ordem do Kanin aqui, ele se esforça bastante e consegue descobrir onde o Charan está sendo mantido, né? Ele está sendo mantido ali nos estábulos. Ele então transmite as mensagens para o Charan e o Charan pede para o Chakri ficar de olho no jovem príncipe, para ele cuidar muito bem dele. O Tarim vai até o filho aqui e tenta justificar a detenção do Charan, alegando que expor um príncipe ao risco é grave e falando que o rei foi benevolente com o Charan. Mas o Kanin não concorda, ele ainda insiste que o Charan apenas queria proteger ele e que sem o Charan ali ele não confia em mais ninguém. Tarim segura a mão do filho e fala que ele sabe que o que ele está passando não é nada fácil, mas que ele precisa ser mais atento. O Kanin assegura para o pai que vai ser. Enquanto isso, a Ava está treinando arco e flecha com a Mira e ela acaba discutindo com o pai dela quando o pai dela vai repreender ela por ela estar ali no bar noturno, né? Ela fala que se os príncipes podem fazer coisas que ela não pode. Ela o confronta falando que só porque ela é mulher, o príncipe Shanna está decepcionado por sua herdeira ser uma mulher, que ela já aceitou que ela é uma mulher, mas ela pensa que talvez o pai dela não, e ela promete voltar para Davin e provar seu valor diante o pai. Príncipe Shanna fica chocado, gente, ele fica sem palavras aqui, eu acho que é a primeira vez que a Ava enfrenta ele tão diretamente assim. Em Davin, gente, os treinos do Joey aí se tornam cada vez mais abusivos. Até que chega um momento que o Chakri, indignado, interfere e manda o treino parar. O Joey também acaba enfrentando o Kanin, gente, e o Kanin acaba com ele, né? Deixa claro pra ele que ele é o príncipe e que é ele que manda. A desconfiança do Chakri e do Kanin sobre o Joey aumenta ainda mais. E no próximo treino, gente, o Joey oferece um novo arco para o Kanin. Como o Kanin não confia nem um pouco nele, gente, ele decide continuar utilizando seu arco antigo. O Joey foi esperto, né? Ele envenenou os dois arcos, então independente do arco que o Kanin usasse, ele seria envenenado de qualquer forma. Quanto mais ele vai atirando flechas ali, gente, mais mal o Kanin vai se sentindo, mas ele continua firme ali no treino até o seu corpo colapsar e ele cair desacordado. Charan, que estava observando o treino, gente, imediatamente corre até o Kanin, ele rapidamente suspeita de envenenamento, manda o Chakri ali inspecionar os pertences do Kanin, a comida que ele come, e carrega o Kanin para o médico real. Chakri então percebe que o Joey sumiu e manda os guardas ir encontrar ele. Charan fica ao lado do Kanin o tempo todo, que ainda está desacordado. O rei então aparece, toda a situação é informada para ele. Chakri e Charan falam que eles merecem punições, mas o rei fala que se eles merecem punições, ele também, porque a culpa foi dele. Ele então reconhece sua falha aqui e reintegra o Charan, suspendendo aqui a sua punição e além disso encarrega o Charan de descobrir quem é o traidor. Não importa os meios que ele vai precisar usar para isso. O Charan então encontra o Joey preso e espancado nas masmorras, pergunta quem foi que enviou ele, mas o Joey não conta. E o Charan fala que ele vai ser executado e que ele não vai poder fazer nada para ajudar e vai embora. Só que o Joey, gente, ele consegue fugir da masmorra antes de ser executado ali pelas ordens do rei. Tá o Kanin aqui, mas o Chakri informa para ela que o rei não permite que ninguém visite o jovem príncipe. Ira fica chocada aqui com a forma como eles trataram a Ava, gente, mas a Ava fala para ela que eles são assim, né? Ela não é uma membro da família do Cavalo Dourado. Charan, por sua vez, mantém vigília constante, dormindo ao lado do jovem príncipe, segurando a sua mão com ternura, até que depois de uns dias, finalmente o Kanin acorda. Ao saber que Charan permaneceu ao seu lado, gente, o próprio Chakri conta para ele isso. Os olhos do Kanin brilham aqui, né? Sorri com genuína alegria quando Charan segura a mão dele, beija ela, declarando que vai proteger o Kanin com a sua vida. A quase perda do Kanin fez o Charan perceber que ele é o seu bem mais precioso. É o homem que ele ama profundamente, que não há mais espaços para resistência. Ele quer estar com ele por inteiro. Com doçura e firmeza declara para o Chakri e para o Charan, gente, que eles não precisam pedir desculpas para ele. Charan então permanece cuidando do jovem príncipe, gente. O alimenta, o Kanin fica todo feliz aqui de ser mimado. O Charan também lava os cabelos dele. O Kanin se sentindo seguro, amado, protegido, até o Charan de volta do lado dele. O Charan tenta se afastar para deixar o jovem príncipe descansar.
o Canin o impede. Ele retira a coberta de seu corpo e puxa o Charan contra si. Fala que quer que o Charan toque ele ali. Ele coloca a mão do Charan no peito dele. Depois leva a mão do Charan até o quadril. E depois leva a mão do Charan até algo duro e veiudo. Sua voz, gente, deslizando num fio do desejo e da sedução. O Charan entende, né, gente? Cada palavra do Canin é um convite não apenas ao corpo dele, mas à confiança também. Você tem permissão para ultrapassar os limites, para ir além de seus deveres. Charan então se aproxima. Se eu for além dos meus desejos, isso será... O Canin junta a testa dos dois aqui. Responde, só estamos nós dois aqui. Só Canin e Charan. Charan desvia o olhar por um instante, lutando contra o próprio coração, mas a batalha termina quando o toque quente do jovem príncipe se espalha pelo seu rosto. Ele sorri, vencido. Só eu e você, murmura. Eles então se beijam, lento, calmo, desajeitado, curto. Um toque tímido entre dois mundos prestes a se fundirem. Charan recua e com ternura pergunta: você lembra da lenda do beijo himaliano? Canin sorri com certeza. Eu nunca esqueci. A lenda diz que quando duas pessoas em Imali compartilham um beijo, é como se duas almas prometessem uma a outra se pertencerem para sempre. E ali, com os lábios colados de novo, eles juram amor eterno um para o outro, sem precisar dizer eu te amo. Os beijos então se tornam mais intensos, corpos mais próximos. Charan acaba se ajoelhando diante do príncipe, beijando o seu pé, depois subindo até os tornozelos, gente, enquanto o Canin se perde completamente por ele. As vestes reais escorregam pelo corpo como folhas ao vento. O Canin, com um olhar faminto, usa os pés para despir completamente o Charan. Deita sobre o Canin, gente, explorando ali o corpo do jovem príncipe, até que o jovem príncipe também fica pelado. As línguas começam a dançar em sintonia, como se já soubessem o caminho uma da outra. As mãos ansiosas percorrem territórios desconhecidos, ora descobertos sobre a luz do amor. E eles começam a dar prazer um para o outro, utilizando as mãos. E é então, gente, que com o último olhar de certeza, o Charan penetra o Canin, devagar, com reverência. Os corpos se fundem, os dedos entrelaçam sobre os travesseiros reais, a respiração se torna uma melodia ritmada e o quarto se preenche de suspiros e gemidos suaves. O que acontece ali não é apenas prazer, é promessa, é pertencimento. É uma dança sagrada entre duas almas que, enfim, se permitiram ser uma só. E enquanto os lençóis reais deslizam pelos seus corpos e o luar repousa sobre as suas peles entrelaçadas, fica claro que não há mais volta. O que nasceu entre eles agora floresce com força e nada mais os separará. Nem protocolos, nem títulos, nem coroa alguma. Apenas eles, Charan e Canin. Para sempre. Canin querendo ser mimado pelo Charan ali depois da intensa noite anterior deles. Inclusive ele faz questão de lembrar o Charan essa noite, né? O que deixa o Charan tímido. Mas o Charan acaba cedendo para ele e alimentando o Canin ali como ele pediu, né? Enquanto isso, gente, o Chakri, o mordomo real, tá todo felizinho ali, todo contente, todo alegre, pulando, saltitando de alegria ali, pelo chip dele ter se concretizado. Alvin então aparece, ele quer saber como que o Canin está depois do que aconteceu. O Canin está bem. E o Charan fala pro Canin depois que eles não devem confiar tanto assim em ninguém. Ela então segue treinando o Canin, gente, no treino de arco e flecha, na esgrima, nos estudos. Os dois flertam bastante, principalmente durante o treino de arco e flecha, com o Canin e o Charan colando os rostos aqui. Fica um clima bem intenso entre eles, né? E também durante os estudos, com o Canin exigindo de punição do Charan ali um beijo caso ele erre a pergunta, né? E o Charan até questiona ele como que isso pode ser punição. E o Canin fala que é punição sim, porque é ele que tá beijando o Charan e não o Charan beijando ele de volta. Gente, ardiloso, jovem príncipe, gente, espertinho. Não que o Charan esteja reclamando, gente, ele adorou essa punição. Canin então fica frustrado por perder para o Charan na esgrima, gente, mas o Charan fala para ele que ele ainda continua cometendo o mesmo erro, mexendo o ombro ali antes de fazer o seu ataque, o que anuncia para o seu oponente que ele vai atacar e que ele precisa melhorar nisso. Os dois aqui também reafirmam como que eles estão apaixonados um pelo outro e o Charan fala que vai levar o Canin para se divertir, gente. Ele leva o Canin, gente, para passear a cavalo. Ele só não entendeu que o Canin ficou decepcionado aqui porque não era esse cavalo que o Canin queria estar cavalgando, né, gente? Quem entendeu, entendeu. Mas enfim, gente, é um momento fofo entre eles, o Charan provocando o Canin aqui, né, deixando claro que ele também pode brincar e eles passeiam a cavalo juntos.
E durante o passeio, gente, o Canin quer muito que o Charan abrace ele, né? E o Charan até fala pra ele depois que se ele quisesse um abraço, ele podia pedir. E o Charan abraça ele ali do jeito que ele queria. E ele fala que é muito bom estar ali com o Charan. E o Charan fala que também, pra eles ficarem juntos ali pra sempre. Aqui ele cedeu, né, gente? Ele não tá chamando o Canin mais de Vossa Alteza, e sim carinhosamente de Nin, enquanto o Canin chama ele de Piran, mostrando, claro, um avanço simbólico da intimidade entre eles. Eles então trocam confissões aqui, promessas de estarem sempre juntos, e acabam se beijando sob a luz do sol, montados em um elegante cavalo branco. O momento é cinematográfico, né? Terno, doce, apaixonado, lindo. Só que eles são interrompidos ali quando o barulho de um trovão anuncia que a chuva irá cair, né? O Charan tem medo de chuva, gente. Eles voltam aqui para o palácio e o Canin dá para ele o presente que ele pediu para o Chakrin encomendar para o Charan, que é protetor de ouvidos, né? Para ajudar ele aí com o seu medo de chuva, e deixa claro para o Charan que ele sempre vai estar ali ao lado dele. No dia seguinte, o Calvin informa ao rei que ele pretende visitar Menagarin. O Canin então aparece, gente, e ele pergunta se ele quer ir junto. O Canin quer ir também, e o rei fala que ele vai também. Mas por sorte, gente, ele adoece e acaba machucando o ombro ali e não consegue viajar. Graças a Deus, né, gente? Ninguém queria esse velho mochibento empatando a foda dos nossos casais, de Canin e Charan, e de Calvin e Jay. Eles são recebidos ali com muita etiqueta e gentileza pelo príncipe Oazin, e expressa a vontade do Charan dormir ali com ele, né? Mas o Charan fala que isso não é adequado. Canin então fica triste, né? Falando que não pode ainda vir, não pode aqui, que parece que só ele quer passar tempo com o Charan. Charan fala que não é isso, que ele também quer passar tempo com o Canin, mas a situação é difícil, né, gente? Pede para que seu Nin não seja teimoso. Fez isso acariciando o rosto do Canin, né, gente? Coisa fofa. E aí, enquanto o Charan e o Canin ali passeiam por uma feira local, o Calvin vai visitar o Jay. Quando ele descobre que a irmã do Jay está gravemente doente, isso que o Jay participa de um movimento pacífico ali por um ar mais limpo em Menagarin. O DJ também decidiu sair da região do Cavalo Dourado para vir para a região de Menagarin, após o falecimento do pai dele. Os dois conversam aqui sobre como que as pessoas poderosas parecem não se importar com as pessoas que estão abaixo delas. Calvin traz o outro lado, né, falando que as pessoas que têm poder às vezes fazem o que podem para ajudar, mas às vezes é algo que está completamente fora do controle deles. O Canin admite que ele nunca imaginou que alguém tão rigoroso, tão meticuloso quanto o Charan viraria um gado quando se trata dele, né, gente? Que ele tá muito apaixonado, e o Charan também. Embora o Charan não fale isso com todas as letras nesse momento, tá claro que para ele não se trata de dever mais, né, gente? Se trata de amor. O Canin então decide participar da manifestação ali. Ele pede permissão ao tio Oazin, que fala que sim, mas que vai deixar os guardas ali para proteger ele à distância, e o Calvin também. No entanto, o Calvin acaba furando com o Jay e não aparece. Ele pede permissão para o Jay, que permite o Canin participar do protesto, só que durante a apresentação musical, tudo sai do controle quando o homem acusa a família do Canin de ter matado seus pais, que a família do Cavalo Dourado explora muito as outras ali sem piedade. E eles são a representação da opressão, e que o rei não é tão bondoso quanto aparenta. Canin então é atacado, gente, e o Charan o protege ali. Os guardas rapidamente agem e vira tudo um caos, mesmo que o Canin ordene que eles não machuquem os manifestantes. Mas as coisas saem completamente de controle, obrigando o Charan a levar o Canin embora à força. O Canin visivelmente preocupado com o resultado dos tumultos que aconteceu na manifestação. Tio Oazin se mostra aliviado por ele estar bem e garante para ele que o responsável será punido, que ele será preso por toda a vida por ter ferido o jovem príncipe. Mas o Canin não concorda com isso e questiona se o povo está falando a verdade, que a família dele é assassina ali. O tio Oazin fala que não, dá um presente para o Canin e o assunto é encerrado. O rei, por sua vez, orienta o tio Oazin a cuidar bem da situação e do Canin também, caso contrário ele pode cortar o financiamento da pesquisa do tio Oazin. Mais tarde, o Canin se encontra pensativo à beira-mar e o Charan se junta a ele. Charan diz que o dever de um governante é manter a paz no reino e que o dever do Canin é participar da competição de esgrima real. Canin então confessa que agora até o tio Oazin parece suspeito e que ele não pode confiar na sua própria família. E o Charan fala para ele que ele não deve confiar em ninguém além de si mesmo, gente, incluindo o próprio Charan. O Canin então fica muito confuso e questiona: se eu não posso confiar em você, em quem eu posso confiar então? O Charan então se apressa em esclarecer. Sua intenção era dizer para o Canin para ele não depender da ideia de que o Charan irá proteger ele o tempo todo, né? Por exemplo, o que aconteceu no tumulto ali, né? O Canin se colocou em perigo. Se o Charan não tivesse conseguido proteger ele, e aí? E aí o Canin estabelece mais uma vez aquela discussão do dever, né? Como que o dever é importante ali para o povo de Emily,
E o Charan, gente, do jeito dele, fala para o Canin que entre o Canin e o dever, ele não escolheria o dever. Em resposta, o Canin sorri e diz para o Charan apenas admitir que ele se preocupa com ele. O Charan, gente, do jeitinho dele, admite, e o príncipe deita aqui nos ombros dele. De volta ao quarto, gente, o Chakri quer impedir o Canin ali de ver as notícias nas redes sociais em relação ao tumulto, a mina também. No entanto, o Chakri não consegue, né? O Canin está obcecado por esse assunto. Ele não consegue ignorar o sofrimento do povo, decide confrontar o rei. Em conversa com o avô, Sua Majestade afirma que isso são apenas boatos. Canin não confia nem um pouco, mas ele sabe que no momento ele não vai conseguir nada com o avô dele. Quando o Canin sai, o rei ordena que o Charan investigue os protestos mais a fundo. À noite, o Canin continua absorvido sobre os protestos, sobre as minas, sobre os manifestantes e o sofrimento dos mineradores ali também. Charan então comenta com o rei que alguns manifestantes são realmente funcionários das minas. Canin, decidido, invade o local e pede para poder estudar as minas mais a fundo. O rei fala que talvez ele possa fazer isso depois que a competição de esgrima real terminar. Garante que as minas sempre foram bem administradas, inclusive o próprio pai do Canin, que cuida dos trabalhadores, como deve ser. E que as minas são muito importantes para a economia de Mali. Sem ela, aconteceria um colapso econômico. O rei deixou isso muito claro para o seu filho, né? O governante Tari. Só que o Canin vai insistindo ali, gente, o rei perde a paciência, ele detesta ser confrontado com a verdade. Até que ele grita pro Canin que o Canin é um deles, que se ele não confia na própria família. O Canin então responde que ele só quer descobrir a verdade, o rei ordena que ele se cale, o Canin não para. O rei então o expulsa do escritório real. Mais tarde, Charan encontra o Canin e promete para ele que vai descobrir a verdade, se isso é realmente tão importante para ele. Charan aconselha o Canin a não desafiar o rei diretamente e o convida para o festival de lanternas em sua cidade. Canin aceita, gente, e quer que o Charan vá com ele. Ele pergunta se o Charan já participou desse festival. O Charan fala que sim, quando ele era criança ali, antes da mãe dele morrer. E o Canin fala pro Charan para eles criarem novas memórias juntos. Eles flertando horrores aqui durante o treino e a gente e o Chakri só aproveitando. Enquanto isso, longe dali, Vetis, o amigo detetive de Charan, que está investigando a carta misteriosa que o Charan recebeu e outras coisas para o Charan também, consegue encontrar o Tantanai, que está sendo levado pelos guardas reais, só que o Vetis consegue salvar ele. Vetis comenta que o Tantanai seria capturado pelas ordens do rei e sabe-se lá o que ia acontecer com ele, e aí ele pede para o Tantanai ficar com ele ali, que ele pode protegê-lo. Tantanai não tem certeza disso, gente, mas ele acaba recebendo uma mensagem que parece que muda tudo, com o Charan e o Canin chegando no palácio ali da família do Cavalo Dourado, onde são recebidos com muita etiqueta, muito carinho e muita atenção pelo príncipe Tarim, que é o pai do Canin. Ele os convida para o jantar especial, gente, inclusive chama o Charan para se juntar com eles, né? Ele já percebeu o como que o Charan é muito importante. Ao comer a comida, gente, o Canin nota uma familiaridade no sabor e o Tarim revela que ele aprendeu a fazer esse prato com o Tantanai e ele fez especificamente para o Canin se sentir mais confortável. Isso emociona o Carin, que agradece pela atenção e pelo carinho. Canin então pergunta para ele se é verdade que a poluição das minas está deixando os mineiros doentes. O Tarim fala que ele não sabe, que ele está investigando, mas para o Canin não se preocupar, que ele vai cuidar de tudo. Mais tarde, o Charan e o Canin participam da procissão de lanternas, uma tradição que nasceu dos mineradores ali que trabalhavam até tarde da noite e que eram guiados ali pela luz, pelos brilhos das estrelas. Com o tempo, passaram a soltar lanternas ali em forma de agradecimento e também para pedir bênção. Em um momento doce, o Canin tenta segurar a mão de Charan aqui para eles irem como casal juntinhos pegar as lanternas. No entanto, o Charan entra em pânico por estar em público. O olhar de Charan é nítido, né? Não seja tão óbvio, nem tão cede, né? Mas não perde a oportunidade de provocar o Charan aqui, maravilhoso. E a cena é muito fofa, né, gente? Especialmente com o Chakri ali no fundo, torcendo pelo casal dele. Maravilhoso. Tanto antes da procissão começar, manifestantes ambientalistas aparecem, anunciando que os poderosos ignoram o sofrimento e que se as minas pararem, a economia de Emali vai pro buraco. Tarim tenta apaziguar a situação, falando que vai ouvir a reclamação dos manifestantes,
só que ele perdeu a confiança do povo dele. O líder do movimento, que é o Jay, começa a cantar uma música ali, e a gente já viu que o povo de Mali utiliza essa música como forma de expressar a sua resistência, só que as outras pessoas ali querem realizar a tradição e um confronto acontece. Então que o Kanin intervém, garantindo aos manifestantes que ele vai fazer o que ele puder para ajudar. No primeiro momento, os manifestantes não acreditam nele, mas o Kanin consegue ser convincente aqui na argumentação dele e, além disso, ele mostra que está do lado deles ao cantar a mesma música que eles estavam cantando anteriormente. E esse ato de solidariedade do príncipe Canir faz com que a procissão siga em paz. Mais tarde, o Tarim conversa com o Kanin e fala que, embora ele tenha tentado resolver a situação ali, ele percebeu que ele não tem poder o suficiente para isso. Isso está nas mãos do rei. E se recusa a agir, né? E o Tarim nunca enfrentou o próprio pai, mas a situação mudou. Ele fala para o Kanin que se o Kanin realmente quiser realizar mudanças, ele precisa vencer a competição de esgrima real, porque assim o poder vai passar a ser deles. Então vai até o rei e garante que ele vai vencer a competição real. O rei repreende o Kanin ali por ter interferido nas manifestações. O Kanin fala que só queria ajudar, o rei fala que não precisa da ajuda dele e que mudanças reais levam tempo. O Kanin fala que sim, mas que precisa de ações também, né? Que eles precisam agir. Ele basicamente está acusando o rei de negligência. Portanto, ele não ousa ser muito rígido com o Kanin, né, gente? Afinal, ele depende do Kanin ali, porque sem o Kanin, sem herdeiro ali, que vai fazer com que o poder permaneça na família do cavalo do rei. Sabe a influência que ele tem sobre o filho, né, gente? O Tarim, que vai se tornar o rei caso o Kanin vencesse a competição, só que quem continuaria governando, obviamente, seria o próprio rei, né, gente? Já que ele manda e desmanda no filho. Pelo menos é assim que ele pensa. Talvez ele esteja enganado. Lá na casa do Vetiz, né, que é um grande amigo do Charan, que detetive particular do Charan, inclusive, a gente vê como que ele admira aqui o Tantanai e permanece escondido para que o Kanin possa participar na competição e, além disso, compreende o porquê que o rei está tentando se livrar dele. Que é que o rei quer cortar qualquer laço que o Kanin possa ter com a sua vida fora de Emali para que o Kanin decida ficar ali em Emali para sempre. Palácio, o rei ordena ao Charan que não interfira mais nos assuntos que envolvem o Tantanai. O Charan acata a ordem, pelo menos na frente do rei, né, gente? Porque por trás ele continua agindo. Tanto é, gente, que assim que ele encontra o Kanin, ele confirma para o Kanin que o que ele viu ali durante o festival é verdade. Ele viu o Tantanai mesmo, porque o Tantanai está vivo, ele está sob o cuidado do Vetiz, que é um grande amigo do Charan, e para o Kanin não se preocupar. Ele abraça o Kanin aqui para confortar ele, gente, e o Kanin declara para o Charan que confia nele. Kanin entendeu perfeitamente que o Charan estava apenas seguindo ordens, por isso que ele não contou nada, e também ele estava ali preocupado com a segurança do Kanin e do pai dele. O Kanin está exausto aqui de tanto estudar, o Chakri até tenta dar uma animada nele ali, falando que ele vai procurar o Charan, né? Ele sabe como que esse nome tem um efeito sobre o príncipe Kanin. O Charan aparece um pouco mais tarde, encontra o Kanin dormindo ali, ele tira sua jaqueta, coloca ela sobre o Kanin ali, um gesto bem carinhoso, né, gente? No entanto, o Kanin acorda e o Kanin comenta com o Charan que agora que ele está em Emali ali, ele acha difícil que o primeiro rei de Emali desistiu do poder ali em vontade própria, né? E o Charan fala para ele que essa é a história oficial, mas que tem outras versões da história onde está escrito que ele não desistiu do poder por vontade própria, né, gente? Ele foi destituído. E aqui eles dão um destaque para um tema que é muito comum em histórias de monarquia, né? Que é a sedução do poder e o vício no poder. Só que o poder, gente, ele tende a rejeitar quem quer ele com todas as forças. Guardem essa frase, porque o rei vai aprender isso em breve. Na quietude da noite, o Kanin surge nos aposentos do Charan, que aqui está pintando o cavalinho deles, muito fofo. O Kanin está envolto apenas por um roupão de cetim rosa, como uma flor que desabrocha em segredo. Seus olhos brilham com intenção, a sedução em cada passo, em cada gesto, sutil, não sutil. Ele se aproxima de Charan com um pedido carregado de desejo, que Charan o pinte que eternize seus traços sobre a tela. Charan, enfeitiçado pelo seu ninho, obedece. O coração na mão começa o esboço, mas Kanin se aproxima. Ele quer mais. Muito mais. Praticamente sem dizer nada, apenas com gestos que indicam que ele quer que o Charan pinte não sobre a tela, mas sobre o seu coração. E em outro lugar específico também, o pincel não torna a extensão do toque, se torna o próprio toque em si. E onde antes havia tinta, agora a pele. A trilha vai do peito ao ventre, descendo como um feitiço. Charan fica
completamente encantado e hipnotizado. O corpo esculpido de Charan vira tela e pincel, calor e desejo, amor e sedução. É aquela sedução lenta, provocativa, que é capaz de enlouquecer qualquer um. O Charan prontamente foi enlouquecido, ele não aguenta mais Kanin, muito menos, e os dois começam a se beijar, devorando-se com ternura e urgência. Os toques são profundos, contínuos, e deixa o roupão escorregar dos ombros como quem se despe da própria timidez. Entrega-se inteira ao toque de Charan, ao beijo que o consome. Diante do espelho, os dois se contemplam, reflexos de encantamento mútuo. Há nervosismo nos olhos de Kanin, mas Charan o acalma com beijos suaves, como pétalas de confiança caindo sobre sua pele. O príncipe se deita no tapete real, sedutor e vulnerável. E agora é Charan quem se desfaz do próprio roubo. Ele se posiciona sobre o Kanin e o beija com uma paixão desmedida. No momento que o Charan o penetra e Kanin o acolhe com entrega plena, como quem recebe o outro não só com o corpo, mas com a alma. E é assim, entre suspiros, carícias, gemidos, beijos e a união de seus corpos, os dois se amam. Com a mesma delicadeza de um pincel sobre a tela, com a mesma referência de quem transforma toque em arte. Porque quando amor e arte se encontram, se amar se torna poesia. Essa cena é uma mistura ideal entre sensualidade e arte. Linda, linda, linda. Essa íntima entre o Charan e o Kanin sobre as responsabilidades da realeza e a possibilidade de abrir mão disso tudo. Kanin está deitado no peito forte e protetor de Charan e ambos reafirmam que eles estarão sempre um do lado do outro, aconteça o que acontecer. Na manhã seguinte, o Charan dá a orientação final para o Kanin ali em relação à prova de raciocínio lógico, enquanto o rei conta para o seu principal subordinado por que decidiu permitir que a escolha do vencedor da primeira fase da competição seja por votação popular. Porque em alguns momentos o rei precisa ser benevolente com o seu povo, precisa dar a eles esperança, submeter eles ao poder, mesmo que seja de uma forma ilusória, porque isso ajuda, na opinião popular ali, a manter seus corações calmos e evitar revoltas. Além disso, gente, o rei tinha certeza absoluta que dessa forma o Kanin ia vencer, já que o povo de Amali ama ele, já que ele é muito popular, né? Diferente da Ava e do Ramil. Ele também revela o motivo de ter incluído a prova de arco e flecha e permitir com que ela seja realizada em Menakarim, ele permitindo com que uma mulher participe da competição e em uma prova que ela pode ter vantagem, isso faz com que eles não sejam acusados de favoritismo para sua própria família. De volta ao Kanin e o Charan, gente, o Charan abraça o Kanin aqui, incentiva ele, conforta ele, fala para ele dar o seu melhor. A gente vê o Kanin tirando energias aqui do Charan, é uma cena muito fofa. O Chakri tá muito, mas muito ansioso e nervoso, mal tá conseguindo servir o chá ali. E é então que o Tarim aparece, gente, e ele fala que ele ama o filho dele, e para o Kanin jamais duvidar desse amor, né, mesmo que o Tarim não tenha criado ele é seu filho amado e é isso que importa. Ele fala pro Nin dar o melhor dele ali, se manter focado, e os dois se abraçam aqui comovido, e o Kanin realmente já chama o Tarim de pai, bem legal. A competição então começa, gente, e o cenário aqui, a produção ficou muito, mas muito da hora. O Ramil é o primeiro a responder a pergunta que surpreende. Qual o problema antigo de Emali que você acredita que está sendo negligenciado e que precisa ser mudado? Ramil então fala sobre a violência doméstica vinda da própria família. Como que ela está enraizada em gerações e gerações em Emali. E como que isso afeta profundamente toda a sociedade e que as coisas precisam mudar. Uma resposta forte e comovente. O rei, no entanto, percebe que essa não é a pergunta que o comitê dele elegeu. Só que não tem como ele parar as coisas agora, porque a competição está ao vivo para todo o reino. Então ele decide continuar. A Ava é questionada sobre qual lei em Emali ela mudaria. A resposta é direta, poderosa e feminista, né, gente? A Ava propõe aqui a igualdade de gênero em vários pontos ali em Emali, já que as mulheres possuem menos direito que os homens em Emali. Por fim, chega a vez do Kanin, que é perguntado sobre estratégias para estimular a economia de Emali. Com toda a experiência que ele teve, aliada à sua inteligência e sabedoria, o Kanin propõe para eles estimularem o turismo em Emali, destacando como cada uma das 4 regiões ali tem locais belíssimos que poderia chamar muita atenção de turistas. No entanto, ele não deixa de apresentar o problema crítico, que é a poluição de Emali vindo das minas ali. Ele afirma que antes de pensar em novos lucros ali, eles primeiro precisam resolver esse problema principal. O rei então fica à beira de um colapso por conta da sinceridade do neto, mas não tem nada que ele possa fazer, gente, porque
todo mundo aplaude o príncipe. A votação então começa e tudo indica que o Canin vai vencer, né, gente? Inclusive a internet só fala do Canin. No entanto, o príncipe Rashata trapaceou e fez com que o Ramil vencesse. Rashata fará de tudo para o filho dele vencer, depois de torturar o capanga lá, que falou que as ordens para matar o Ramil veio do rei. O Rashata, a gente pensa que vencer é sobrevivência, e ele não aguenta mais, ele não suporta mais o rei de Emali. Além disso, gente, ele quer o poder para ele. Ramil inicialmente se sente orgulhoso aqui, ele até debocha um pouco da Ava e do Canin, que jantam ele nas respostas. Ele fica tão sem saber o que responder que ele se retira ali. Só que quando ele conversa com o pai dele, gente, o pai dele revela a verdade, que o Ramil só venceu porque o Rashata trapaceou. Sua vitória não foi fruto do seu esforço ou da sua popularidade, foi fruto da trapaça. Aqui o sentimento de traição e decepção consome o Ramil. Ele acreditava ter vencido por mérito próprio. Acreditava que pela primeira vez seu pai confiava nele, mas Rashata nunca confiou e isso quase destrói o Ramil. Sfeuazin já preparou tudo para a chegada do rei e seus convidados para que eles possam assistir a competição, qual Canin, Ava e Ramil precisam acertar alvos específicos para eles poderem pontuar. Inclusive hologramas dos animais que estão nos brasão das famílias. Isso foi um detalhe bem legal. No entanto, a transmissão começa a falhar e nesse momento que o Tantanai reaparece e revela a verdade a todos, que o príncipe Wazin está por trás de tudo. Que ele apenas tinha usado o príncipe Rashata como bode expiatório. Tantanai expõe o Wazin para todo mundo aqui com uma investigação e um argumento sólido. O rei ordena imediatamente que o príncipe Wazin seja preso. Uma troca de tiros acontece aqui entre os dois lados, né, o que apoia Emali e o que apoia o príncipe Wazin, e o príncipe Wazin consegue fugir. Enquanto isso, na floresta, Ava, Canin e Ramil estão alheio ao que está acontecendo, se concentrando na competição. Ava até consegue acertar um alvo ali antes do Ramil. De repente, eles começam a ser atacados por arqueiros contratados pelo príncipe Wazin para eliminá-los. O Wazin ia alegar que eles surtaram ali, se mataram entre si, ensinando um conflito interno. Ava acaba ferida e os três se unem para poder fugir. Charan vai para a floresta, né, extremamente preocupado com o Canin. Ele acaba encontrando um agressor ali, consegue lidar com ele e depois ele encontra o Canin. O Petai encontra o Ramil e a Mira encontra a Ava. Todos os três aqui demonstrando preocupação com os parceiros. Charan então revela para eles que o tio Wazin está por trás de tudo e que a pérola que ele deu a cada um dos competidores ali, na verdade, tem um rastreador. Então eles se livram dela na hora. Ao saírem da floresta, eles se reencontram em um pier, onde Tarim, Chakri, Virun, o rei, entre outros guardas, aparecem ali. Só que eles são encurralados ali pelo príncipe Wazin. Então vem a grande revelação. Ele culpa o rei pela morte da sua esposa. A poluição gerada pelas minas era um problema antigo que o rei sempre ignorou. Quando o Wazin foi pedir ajuda para o rei, gente, a gente vê que a esposa dele já não estava muito bem de saúde, né? E o rei prometeu que faria alguma coisa, mas isso nunca aconteceu. O Wazin também recorreu ao príncipe Rashata e ao Xaná. O Xaná até ajudou ali, mas nem tanto assim. Sua esposa, já doente, piorou com a contaminação do ar e acabou falecendo. Desde então, o Wazin jurou vingança a todos ali, principalmente o rei. Ele então quase consegue matar o rei, mas é impedido por Charan, que ele acerta um tiro na mão. O Wazin pergunta por que o Charan está do lado do rei, se ele não sabe que o rei é o responsável pela morte da mãe do Charan. O rei apenas olha para o Charan olha para ele aqui também, mas o Charan continua apontando a arma para o príncipe. A revelação então se aprofunda, já que o Virun, que é o braço direito do rei, se vira contra eles, porque na verdade ele era o irmão da esposa do tio Wazin. Ou seja, ele também quer vingar ela. Virun atira contra o rei e é revelado aqui que foi ele que informou o Wazin que o Canin estava vivo, e aí o Wazin mandou tentar matar o Canin ali, e os outros herdeiros também, né? A gente viu que o Ramil também foi atacado. O Wazin tentou manipular ali a família da cobra real, né? Mas o príncipe Rashata é muito covarde na visão do Wazin, então ele que teve que resolver tudo sozinho. E ele ainda revela que o rei está com câncer de pulmão e mesmo assim ainda não faz nada em relação à poluição que as minas geram. E é aí que surge o Tantanai e o Vetis para salvar o dia. Eles atiram contra o Wazin e o Virun, só que o Wazin consegue reagir no último momento ali e atira contra o Canin. Entra na frente para proteger o seu Nin.
No entanto, teve uma pessoa que foi mais rápida que ele, gente, que estava mais perto também, que é justamente o Chakri. Chakri cai, desacordado, sangrando um pouco. Cena do passado. Diante das ameaças que cercavam seu reinado, o rei, ciente de que a segurança de Canim era crucial para a continuidade da linhagem do Cavalo Dourado no trono, tomou uma decisão estratégica: garantir a sobrevivência do príncipe, custe o que custar. Para isso, ordena que a princesa Conita, mãe de Canim, e o próprio Canim deixem Emali imediatamente. Eles devem ir para o Reino Unido sob escolta de Chitá. Já o filho mais velho de Chitá, Charan, deverá permanecer no reino. O rei promete adotá-lo e criá-lo como seu próprio neto. De volta ao presente, o médico informa que Sua Alteza Real está em recuperação. Aliviados, Canim e Charan caminham juntos. É nesse momento que Canim agradece Charan por toda a ajuda e proteção que recebeu e não evita a pergunta que lhe pesa no coração: o que significavam as palavras de Wazin sobre seu avô ser responsável pela tragédia no passado, pela morte da mãe de Charan. Relutante, Charan decide revelar a verdade. Na verdade, não foi seu avô, diz com pesar. Eu sempre soube, só não queria que isso pesasse sobre você. Ele conta que durante a fuga com a princesa Kunita, sua mãe Chitá foi morta em uma emboscada. O ataque, agora se sabe, foi orquestrado por Wazin, com Viru como traidor infiltrado. Charan relembra a imagem da mãe morta dentro do carro, a chuva caindo pesadamente naquela noite. Desde então, passou a odiar dias chuvosos. Apesar de tudo, ele garante a Canim que não guarda rancor. Canim era apenas um bebê quando isso aconteceu. Charan jamais o culpou. Mais do que uma obrigação herdada por um voto ancestral de sua família, Charan revela que sua lealdade vem de um lugar muito mais íntimo. Foi com Canim que ele aprendeu o verdadeiro significado de amar e valorizar alguém tanto quanto a própria vida. Em um momento silencioso, os dois se abraçam, selando esse laço profundo que transcende deveres e títulos. Canim visita Chakri, que finalmente desperta e diz estar melhor. Logo depois, a televisão exibe notícias urgentes. Calvin foi convocado de volta a Bujar após ser visto em protestos políticos. O palácio rapidamente solta uma nota oficial afirmando que Calvin agiu por conta própria e que Bujar não irá interferir nos assuntos internos de Emali. Em resposta à crise, Tarim assume interinamente o governo de Menegarim e declara ao povo que Wazin morreu em um acidente durante uma viagem. Os verdadeiros crimes de Wazin serão encobertos. Como ele não deixou herdeiros, Tarim passa a governar Menegarim temporariamente e a competição real é suspensa, por enquanto. Charan e Canim visitam as lápides de suas mães. Canim agradece por toda a proteção recebida. Charan, por sua vez, fala à falecida mãe que compreende agora o peso do dever e que tem honrado o papel de líder da família desde a sua perda. Em nova reunião, Tarim anuncia que Sua Alteza já está recuperado e deseja retomar a competição real. Ava decide se retirar da disputa, afirmando que já cumpriu seu propósito. Assim, a próxima e decisiva etapa da competição será entre Ramil e Canim. Tarim chama o filho para uma conversa honesta, explica que não pôde apoiar abertamente a proposta de eleições democráticas diante dos outros príncipes, pois pedir que abram mão do poder não é simples, mas essa mudança ainda pode vir, diz ele, se você vencer a competição real. Com um aperto no peito, Tarim também conta que o avô de Canim, já arrependido, lhe pediu desculpas por tudo. Emocionado e ansioso, Canim passa a noite inquieto. Charan percebe sua ansiedade, levanta e o consola com delicadeza. Promete que, não importa o que aconteça, estará ao seu lado por toda a vida. No dia seguinte, Canim enfrenta seu último treino. Pela primeira vez, derrota Charan e é recebido com orgulho pelo pai, com quem revive momentos da infância empunhando espadas em um treino afetuoso. Enquanto isso, do outro lado, Rashata exige tanto de Ramil que este mal consegue se manter de pé. Petai não está lá, mas Ramil tenta não pensar nisso. Clima de tensão no tão aguardado duelo entre Ramil e Canim para decidir quem governará Emali. Será Rashata ou Tarim? A competição começa com Ramil à frente, mas Canim, com sua determinação inabalável, vira o jogo e alcança um placar de 7-3. Rashata então perde um tempo e Ramil avista Petai à distância, mas não consegue ir atrás dele, já que foi convocado por seu pai. O reencontro entre os dois não poderia ser mais doloroso. Rashata exige ver o filho apenas para esbofeteá-lo, acusando-o de ser uma vergonha. Ramil não reage. Canim, por sua vez, mantém-se firme, vence o duelo e, num gesto simbólico, ajuda Ramil a se levantar. Logo após, a morte do rei de Emali marca uma virada política. Canim aceita suas desculpas antes do fim e um enterro real é organizado. Quem sente a perda de forma mais aguda é Charan, já que o rei o criou como um neto. Em seguida, um novo baile celebra a ascensão de Tarim ao trono. Ele discursa com serenidade e promete servir ao povo da melhor maneira possível. Há um vislumbre de mudança. Talvez Emali esteja caminhando rumo à democracia. Em uma das cenas mais delicadas e mais bonitas desse episódio, Charan e Canim dançam juntos no centro do salão. A beleza dessa cena não é apenas estética, é também política e afetiva. Canim e Charan dançando juntos é incrível mesmo, lindos. Canim, hesitante, tenta criar coragem para dizer a Charan que está pensando em sair de Emali, mas antes que consiga, Tarim aparece e com maturidade informa que ele e Tantanai já decidiram. Canim é livre para seguir seu próprio caminho. Apesar de não ter criado, Tarim o ama como um verdadeiro pai. Temos o tão esperado pedido de encontro, o do date aqui. O Canim chama o Charan de um apelido
carinhoso ali, íntimo e afetuoso, é muito fofo, e depois eles dão um beijo apaixonado e o Canin revela que pretende estudar gestão ambiental no Reino Unido para ajudar Emma Lee no futuro. Mas aqui o roteiro tropeça feio, na minha opinião. A justificativa é inconsistente. Emma Lee é descrita como um país com universidades de excelência e, além disso, há ensino à distância. O próprio Canin se contradiz ao dizer que quer uma vida comum, mas ao mesmo tempo busca qualificação para servir ao reino. A separação entre os dois soa forçada, construída apenas para forçar a adaptação do capítulo final da novel. Pior, o roteiro ainda transforma o Charan, que evita dizer "eu te amo", num personagem inexplicavelmente resistente, criando um desconforto mal resolvido. Lin sai ferido com a expressão de quem foi traído, e nós, espectadores, sentimos a quebra abrupta da conexão emocional. Charan se desculpa pela forma como agiu, o mínimo esperado, e concorda em manter um relacionamento à distância. Canin parte para o Reino Unido com Chakri, que tenta se adaptar a tratá-lo como um igual, não mais como Sua Alteza. Alguns dias depois, pelo menos é o que parece, Charan toma uma decisão que muda tudo, abre mão de seus deveres reais e segue o que seu coração deseja. Viaja até o Reino Unido e surpreende Canin ao amanhecer. Ele declara: "Atravessei os céus para dizer que eu te amo". Canin, emocionado, retribui com um "eu te amo" também. Segue-se um beijo intenso, com entrega, língua e paixão. A cena é interrompida apenas pela aparição do pai de Canin, convidando-os para o café da manhã. Mas à noite, após um piquenique e uma sessão de boys love com Chakri, a história sugere um desfecho mais íntimo e merecido. Charan já não consegue mais conter o que sente, e Canin tampouco. Um beijo intenso rompe o silêncio e dá início a tudo. Seus lábios se encontram, suas línguas dançam com familiaridade e desejo, como se quisessem recuperar o tempo e a distância. Em meio à entrega, Charan se despe completamente, vulnerável e receptivo. Canin, com um sorriso nos olhos, sussurra que deseja lhe dar prazer, mas quer ouvi-lo pedir, e Charan, tomado de desejo e ternura, o faz. Canin o leva às alturas, com devoção. Logo depois, Charan o deita com firmeza, assumindo o controle por um instante. Acaricia seu rosto e sussurra com carinho: "Eu senti sua falta, meu bom garoto". Canin sorri, invertendo os papéis com suavidade, subindo sobre ele e murmurando: "Não, agora eu sou seu bom amor", e o beija com intensidade, com urgência de quem reencontra o próprio lar. Os corpos se entregam, se fundem, as posições se invertem. Agora é Canin quem está nu, envolvido pelos braços de Charan, e quando a união se consuma, é feita com reverência, com amor, com uma conexão que só pode nascer da saudade e da certeza de que pertencem um ao outro. Nesse gesto íntimo, toda ausência é redimida. Mais tarde, em um cenário sereno e encantado, Charan ajoelha-se diante de Canin e lhe pede em casamento. A aliança é antiga, dos pais de Charan, carregada de história, de bênçãos e de esperança. Ele se declara com olhos marejados, dizendo que já teve a permissão dos pais de Canin, e Canin, com um sim firme e emocionado, aceita. As palavras de amor se confundem com um beijo profundo, cheio de ternura e desejo, um beijo com gosto de eternidade. É o ápice de tudo que construíram juntos, o verdadeiro final de The Next Prince. Até onde se sabe, a possibilidade de um episódio especial é bem real. A Mandy costuma presentear seus públicos com epílogos, e neste caso, só nos resta aguardar e torcer para que esse Felizes para Sempre ganhe mais algumas páginas. E você, gente, o que vocês acharam do final de The Next Prince? Espero vocês aí nos comentários. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de curtir, se inscreva no canal e clique no sininho, me acompanhe também nas minhas redes sociais. Eu vou ficando por aqui, muito obrigado a todos e a gente se vê no próximo vídeo. Um beijão, bye bye!